Então, você já transformou a si mesmo em uma personagem da Pixar usando a IA? Ou talvez recorreu à tecnologia para otimizar aquele trabalho de última hora, dando um jeitinho no professor ou enrolando o chefe? Vamos ser sinceros, quem nunca? Agora, o que você diria se eu revelasse que essa introdução que você está ouvindo foi meticulosamente escrita por uma inteligência artificial? Isso mesmo, enquanto você usava a IA para pequenas artimanhas, eu a utilizei para começar o nosso papo de hoje. E agora, para um pequeno twist. Se a IA está tão presente e até aqui ajudando a iniciar a nossa conversa, como é que eu posso ousar dizer que a inteligência artificial não existe? Prepare-se para mergulhar neste paradoxo e entender o que realmente está por trás dessa inteligência que não é inteligente, mas muito artificial. E para discutir esse assunto, chamamos aqui um cara nada inteligente e muito pessoas muito artificiosas, como o Carlos de Freitas, Arthur Machado, Felipe Trielli. Olá. E Luigi Marnoto. Que já é quase um... E Lucas Honorato. Quase esse sou eu, um é artificial. Verdade. Uma vez perguntaram num vídeo meu, esse cara é uma IA? Eu sou meio durão assim, e aí quando eu fui na BGS, nego veio e falou, ó, tá vendo, não é um robô. Eu fiquei, cara, imagina como é que as pessoas acham? Mas a hora que você tava falando a introdução, eu entendi Yaya. Assim, skin de Yaya. Como é? Yaya, ioiô. Será que a Yaya inventaria um Yaya? Não sei. Ioiô, Inventaram skin do Lelê, copiar. não. Copiar. Só copiar. Só copiar. Inclusive... Você falou IA todas as vezes. Para quem não sabe, todo mundo sabe, mas para quem não sabe, é inteligência artificial. Não é o porque gritinho IA do fica karatê. muito... Não é o gritinho do karatê. E a inteligência artificial, tá todo mundo nesse negócio agora, os algoritmos, o deep learning, as redes neurais, não sei o quê, como se fosse uma grande novidade, mas a verdade é que a gente já está quase uma década inteira não só interagindo com essas coisas, como tendo o nosso pensamento moldado por elas, sem muitas vezes perceber. Muito influenciado e manipulado por elas. Exato, porque você tem, por exemplo, o Google, né, que é um mecanismo de busca. Né? Como é que o Google funciona? Ele tem um robozinho que faz o crawling das páginas da web, e aí ele usa lá um algoritmo que tem diversos critérios para saber quais resultados são mais relevantes ao que você digitou. E o seu horizonte de consciência sobre assuntos que você não entende muito, está pesquisando no Google, se você só tem o Google como fonte de pesquisa, é limitado pela inteligência artificial. Exato. E tem mais, a maioria das pessoas não passa da primeira ou segunda página. Né? Da primeira mesmo. 99% das pessoas, sei lá. Até porque normalmente você encontra o que você quer. Mas só que ele já deu. Só que é o seguinte, encontra o que você quer com o bias, filtro deles, né? Exatamente. Se o cara tem... Quando a gente que às vezes procura coisas meio politicamente incorretas, Sim. a gente tem que ir para a terceira, quarta página, quando não tem que ir para um DuckDuckGo. E isso fora que é o seguinte, você tá ali, você tá logado com uma conta. Eu não uso conta com o meu nome. Tá, beleza, bonitão. Você está acessando aquilo ali com uma internet e a internet está registrada no seu CPF. Vai que ele tá no nome da mãe, sei lá. Então, eles conseguem distinguir por padrão de uso quem é quem. Né? Então, por exemplo, se tá eu e o Luigi na mesma rede, né? Eu vou scrollar de um jeito, meio caótico. Na rede de computador. Isso, na rede de computador. Vocês estão na rede abraçadinhos. Usando o mesmo computador. Scrollar. Eu vou scrollar. Né? Scrollar. Scrollar. O verbo scrollar. Sim, o verbo scrollei. Scrollaste. Scroll. Então eu vou fazer... Tem um ônibus scrollar. Não é notícia de quinta. Nós fizemos na semana ontem até o inteligência artificial. 1, 2, 3, 4. Foi ontem, né? Depois os caras usam inteligência artificial, a gente não sabe por quê, né? Pra evitar esse tipo de coisa. Se a gente tá usando o mesmo computador, por exemplo, se eu uso uma vez e eu uso outra, tá logado na mesma conta, inclusive. Pelos hábitos de uso, ele vai conseguir saber quem que é quem. Porque eu certamente vou clicar nas coisas mais rápidas, não sei o quê. Até por hábito, assim, por tempo de clique, jeito de escrever. Como mexe no mouse, né? Qual é a mão que está mexendo? Aí também. Tem um mecanismo de defesa. É engraçado você falar isso, porque de fato os caras assumem, até os caras que montam os algoritmos assumem que eles são feitos para manipular e para viciar. Inclusive, recentemente eu vi um processo nos Estados Unidos, tem 71 estados lá, entraram contra as Big Techs por causa dos algoritmos. Desculpa, quantos estados?
Foi 71. Mas não tem 71 Você tem estados. 50 Só estados. tem Então vai 50. 54. Não, eu posso estar com o número errado, então. Devo estar com o número 71 errado. municípios, deve ser. Não sei, mas é um Não, número é que alto. mudou agora com o Biden, parece que aumentou. Depois que Tem o estado de Até se demência quiser- do até Se Biden. quiser, corta. Não, só precisa... Fala vários estados. Não, tem vários estados, vários estados dos Estados não. Unidos, vários estados, tem notícia aqui, vários estados entraram com um processo contra as Big Techs por causa dos males que estão sendo feitos às crianças e adolescentes em termos de manipulação e vício. Agora, você conta essa história, aí você mostra até livros antigos de psicologia de massa, fala, cara, tem técnicas de psicologia de massa, são utilizados, tem os algoritmos, mostra o vídeo do Eduardo Bernays, aí o cara veio e fala assim, mas comigo... Eu claro, sou, eu não porque sou. o cara é especial, né? Mas a maioria, a Se acha, esmagadora, as pessoas acham que não é influenciada por essas ideias. Que não é manipulado. Pra Não é esse cara, manipulado. você faz uma pergunta, como é que você chegou nesse vídeo? Foi porque você foi atrás do tema ou porque ele foi sugerido e você achou legal? Então, se foi Tem sugerido... dos dois, né? Então, Não, no nosso caso não, porque tem muita gente que ama a gente. E os caras vai- clicam no muita canal gente, todo o que dia, é um pouco eles assustador, digitam Se estúdio... você olhar Que é um nas pouco buscas, preocupante. nas buscas do Google, tá lá. Carlos de Freitas é uma das primeiras. O que é muito preocupante. Né? É preocupante, né? Preocupante. Mas e a gente fica Eu ficaria assustado. preocupado. O lance, o reconhecimento de face que a China usa, não sei o que. Pô, se você tivesse há 5 anos atrás no Facebook e subisse uma foto com a sua família, ele marcava na hora os Exato. rostos ali de todo Exato. mundo. Exato. Então, assim, o lance do profiling, do perfilamento, é que assim, ninguém usa esse termo, da criação de perfis de identidade das pessoas, atrelados a reconhecimento facial, hábito de uso, com o potencial de manipulação que funciona. Claro né? que funciona. E se não funcionasse, anunciantes não pagariam milhões de dólares Exato. todos os meses para anunciar nas plataformas. Eu vou dar um dos exemplo. Deixa eu só Eu- contar uma historinha desse negócio de Conta, foto, peraí. de marcar foto. Eu tenho um amigo que ele parece com o Padre Pio. Santo Padre Pio. é de- o nosso o André. Nosso E aí querido. um dia um amigo meu colocou a foto do Padre Pio. E aí o Facebook falou assim, você deseja marcar André Couto? Você vê a semelhança, o cara achou que era o André. Essa coisa só não vicia tanto que um dia eu tava indo fazer, sei lá, esperar alguma coisa. Você viciando isso? Não, então. Não, Aí eu falei, eu vou Ferro, baixar velho. esse joguinho aqui. É, tipo um Candy Crush da vida. Vou baixar esse joguinho aqui só pra enquanto eu estiver esperando. E não vou. E vou deixar rolar. Eu tô no nível 855. Pra quem quiser. Eu cheguei E tipo assim, você não tá fazendo nada, é aquela hora, você tá esperando alguma coisa, tem que esperar, um bounce, aqui, o bounce é um negócio, é um processo no computador, você tá lá, Uber. cara, na hora, você nem pensa, você já abriu, sai- já tá fazendo, Por exemplo, é assustador. saiu pra jantar com a mulher. Ela começou a contar o dia, você já puxa ali. Não, brincadeira, mas né? isso é verdade. sei. Se você não contar o dia, mas se você não perceber, dá uma pausa na conversa ou uma distração, é na hora. Não, eu sei, você. Não é pra só, quem tá não é só viciado. joguinho, não. É não pra quem só tá joguinho. viciado. Quem tá viciado. Não é Eu só não tô, joguinho. E porque tem, eu sou especial. e aí existem impactos, além dos óbvios, do vício, da manipulação, da limitação do horizonte de consciência, tem impactos na própria inteligência humana que são causados diretamente. Claro. Né? Na antiguidade você tinha aquela discussão quando começaram a inventar esse negócio de registro escrito. Né? De coisa de livro. Os caras, essas coisas. tinha gente que era cética, né? Ao que tudo indica. O cara fala, não, as pessoas não vão mais decorar as coisas. É um mito porque disso elas também, né? Do Deus que não queria que escrevesse, porque era... Tem, tem um provavelmente mito tem, desse, provavelmente tem. Que é, olha, tem, ó, Porque aí a tradição oral Talquímide, podia sei lá, acho que é um Talquímide. morrer, né? exato, tradição oral morre porque ninguém decora as coisas porque sabe que vai ter no livro. E E aí, aí, eles não estavam, né? Os gregos, o Homero era Sim, praticamente... era tudo decorado. Por isso que era cantado também, né? Tem essa facilidade da Até pra musicalidade para poder... Os Salmos salmos. cantados. Salmos, né? E o Alcorão, inclusive, nas mesquitas, o treinamento dos garotos era nas escolas, era decorar o Alcorão inteiro. Uhum. Então ele acordava de manhã e ficava recitando até decorar inteiro. olha, Mas o Homero, no caso do Homero, o Alcorão já tinha papiro, A essas escrita, coisas assim. é. Sim. O Homero não tinha tinha, o né? elemento, né? Como Não, fazer. tinha escrita, né? Não Sim. tinha, mas o registro já tinha, porque os papiros são da época dos egípcios. né? Não, então, mas Mas não era uma coisa... Não era assim. Não é uma coisa que todo não é mundo uma tinha, coisa, né? Exato, não é uma coisa que você vai... Pô, não, vou dar uma Vai chegada ali na livraria ali. na comprar. biblioteca, Até porque pegar um a negócio. Não. alfabetização fora isso. E sempre foi né? para poucos, né? Sempre foi na história humana. e a gente tem uma tensão, e tinha uma tensão entre tradição
tradição oral versus registro escrito. Isso. E aí, e olha que engraçado, porque a escrita ela ainda era diferente do que a gente tem hoje com vídeo, imagem, porque quando você lê uma coisa, você faz um trabalho ativo, né? Sim. Você tem que imaginar. Até de imaginação, né? exato. E aí, pô, saiu um estudo recente que mostra que 60% das pessoas, se não me engano, não tem capacidade imaginativa. Quando eu digo que não tem capacidade imaginativa, quando você fala pro cara, imagine aí uma maçã vermelha, ele não consegue visualizar a maçã vermelha interiormente. Ele não consegue pensar na maçã. Né? Não consegue. Eu não vi Ele nada. precisa visualizar. É tamanho estímulo visual que ele não consegue mais. É totalmente passivo, né? Exato. E aí, isso afetou várias coisas, inclusive artisticamente, né? Na literatura, por exemplo. Você pega. Por que uma geração inteira hoje despreza os escritores do século XIX, século XVIII? Porque lá não tinha imagem, né? Então por que era mais detalhado, mais descritivo? Mais porque os caras precisavam tentar transmitir toda aquela cena visual para quem está lendo. Então, né, hoje em dia, você perder tempo, imagina, moleque, é um batalhão. Você sabe que eu estava pensando nisso hoje? De imagens. Eu tô lendo o Policarpo Quaresma. Proust ia até dizer, Em Busca do Tempo Perdido ia ter 6 páginas. Mais ou menos, porque o Proust 4 tem uma outra... fascículos. O Proust não, mas o Balzac. Balzac é... Até o Senhor dos Anéis, que é mais recente, eu acho que viraria um folheto. Porra, o Senhor dos Anéis sairia em gibi. E tem. Mas eu tava pensando nisso, porque no Policarpo Quaresma ele tava descrevendo uma cena carioca, né? Eles estavam entrando numa casa de uma... Eu vou falar politicamente correto, mas é esse o termo mesmo, uma preta velha, daquelas bem... que foi escrava, não sei o quê. E aí descreve a casa, cara. É muito legal você imaginar e visualizar aquilo. Eu falei, cara, o Rio naquele tempo, porque ele descreve com uma riqueza assim. Sim. E você fala, pô, é isso mesmo, as pessoas perderam esse contato com a imaginação mesmo. São duas coisas, perde o contato com as imagens e com as palavras, porque tem muita coisa que está dita ali que o cara nem tem ideia do que é. Do que significa. Exato, né? Candeeiro, né? São certas coisas que para a vida das pessoas, principalmente a vida urbana, o cara não tem a mínima ideia, já não sabe mais. Isso realmente é... Parede caiada, que é uma coisa também que... termos... Sim, não, Pode falar. Esse é o ponto que eu ia puxar, porque da mesma forma que tinha essa discussão com a tradição oral e a escrita, que a gente tem essa deficiência imaginativa por conta do hiperestímulo, tem estudos bem antigos até, que mostraram que, por conta do Google, a memória das pessoas piorou. E aqui eu faço um parênteses, porque mudaram a linguagem para descrever isso, para ficar bonito para o Google, mas eles estão dizendo a mesma coisa. O que se notou é que as pessoas que utilizavam mais o Google se lembravam menos das coisas. Porque quando o cara esquece, ele vai lá e procura. Tá lá. A gente fala, né? Não, sem o Google, né? Sem Google. Para tentar manter a gente, umas discussões, aí sem o Google, mas aí pode chutar também. Chutar acho que é justo. Aí no final, se a angústia é muita, a gente vai lá. E a treta é o seguinte, eles falaram, não, na verdade não é que a memória das pessoas está pior, é que elas desenvolveram uma nova maneira de pensar em harmonia com a tecnologia, né? Então ele já pensa pressupondo a tecnologia. Então é como se o mecanismo de pesquisa fosse uma extensão da memória da pessoa. O que, por um lado, tem, por exemplo, uma prótese. Seria uma extensão. Né? Só que tudo bem que a imaginação e a memória é uma coisa diferente. São faculdades. De certa forma, o que você falou tem sentido, inclusive metaforicamente. A gente amputou, a nossa imaginação está sendo amputada e aí está sendo substituída por isso. Amputando a memória também. É uma prótese da imaginação. Eu não sei avaliar. Imaginação e memória, isso aí. Eu não sei avaliar se a memória diminuiu por causa disso. A minha não diminuiu, acho que pelo menos eu não noto. Sabe o que você estava fazendo em 88? Que dia? Que horas? Almoço. Não falou almoço. Tava almoçando. Muito boa essa memória, hein? Um bife, arroz, feijão, toda fez. Nessa época tinha um bife suculento, nessa época. Tem 89% de gente. Desculpa, você ainda tem o hábito, você estuda, anota as coisas. Sim. As pessoas estão vivendo passivamente, elas, preciso lembrar. Então, mas olha só, esse é um excelente ponto. Aí puramente não é científico, uma parte que eu vou te falar é científica, outra não. Porque não é científico, quer dizer que eu posso ver por dados que a memória caiu ou não caiu. Isso eu não sei te falar, ou culpar o Google por isso. Porém, há um fato científico comprovado pela neurociência, que é você vai criar sinapses cerebrais que aí envolvem a sua lembrança se você escrever. Por isso que no estudo, o cara fala assim, estou estudando. Você pode estar lendo, você pode estar... Agora, se tiver a canetinha
E não adianta ser marcador de texto, não, meu chapa. É escrever cursiva. Escrever. É isso aí. Escrever. Não cria sinapse. E não adianta teclar. Não adianta você fazer um documento Isso. Não. teclando. Isso é científico. É científico, neurociência que fala. Talvez por Nossos esse positivistas motivo, aqui. Neurociência. como funciona? Talvez por esse motivo é que, teoricamente, a gente acha que a memória diminuiu porque, na verdade, o cara parou de escrever. Então não é porque o Google tenha trazido isso. É porque ele parou de escrever. Quando ele parou de escrever... Eu senti que minha memória piorou, assim, drasticamente. Eu esqueço palavras básicas, mas foi depois da Covid, de verdade. Aí A partir daí teve um negócio. Mas eu sempre tive a memória ruim, então eu não sei se o Google Eu vou trazer um outro exemplo. Vou trazer um outro exemplo, que é o seguinte, antes da calculadora, as pessoas faziam contas. Né? Hoje em dia você pede pro cara faz uma conta aí de cabeça, o cara se embanana todo para fazer uma operação simples. Tem até uma foto muito engraçada. Alguém tirou uma foto de alguém fazendo uma prova, a foto assim à distância, era uma menina escrevendo assim, na mão dela tinha uma calculadora escrito 6 mais 2. Então, assim, e assim, isso você consegue observar em você mesmo. Quando você começa a usar, e não é errado usar a calculadora. Então, claro. para saberes específicos, sempre vai haver esse tipo de coisa, por exemplo, ele meio que populariza, ele ajuda pessoas que não têm esse tipo de... a poder também ter acesso a esse tipo de coisa. Se você pegar, por exemplo, o Malbatan lá o homem que calculava, os caras faziam conta de cabeça de 9, 10 dígitos. Cara, isso é para um número muito pequeno. Mas tem um negócio, ó. E as outras que também, só para concluir o raciocínio, as outras que também sabiam fazer contas, faziam contas em papel, né? Porque você tem algumas equações matemáticas, você precisa, cara, fazer uma planilha. Mas assim, aí vem a calculadora e ela facilita o jogo. Agora também é a mesma coisa. Você tem um saber aqui que... Para que você vai utilizar também, né? Porque, porra, contas desse nível, para que você vai fazer uma conta desse nível, a não ser tirar fazer curiosidade, você vai guardar na memória? Exato. E essa é uma confusão. Eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, tem uma confusão grande aí, que é a otimização de um processo. E a gente está forçando, acho até aqui agora, mas é tecnologia, confundindo, confundindo aí com a otimização de um processo. Porque, por exemplo, o exemplo da calculadora, e depois vou chegar no meu ponto. A calculadora é que nem regra de cálculo. Quando eu tive aulas com engenheiros que falavam assim, nossa, agora você tem calculadora, na minha época era na regra de cálculo. Então o cara fazia a regra de cálculo, era quase tudo na mão. Sim. Tá bom, mas fazer um projeto demorava muito mais. Exato, o cara vai lá e pronto, resolve. Agora veja, o que é mais importante? Você aprender a fazer o processo para descobrir o número, ou você saber de cabeça o número, calcular. Bom, é melhor saber o processo, que se a calculadora quebrar, você sabe como fazer. Sim. Então, assim, eu ia chegar aí. É uma Para mim, o ponto de toda essa discussão é o seguinte: quando a gente começou a ter uma vida mais confortável, a gente engordou, como vocês podem perceber. Eu. Você repara que são os únicos na mesa com vida confortável. Porque eu, Luigi... Não, mas eu digo, a nossa sociedade é uma sociedade que tem muito mais conforto. Você não precisa plantar, colher, acordar às 5 da manhã para arar a terra, essas coisas, né? Aí a gente precisa fazer um exercício para isso. Eu acho que em toda a tecnologia é a mesma coisa. Se você é um matemático, você precisa saber o caminho. Não dá para você chegar lá numa universidade de engenharia e falar, bom, é só você pegar a calculadora e fazer. Não, você precisa saber. Numa escola de música, não adianta você falar, é só pegar os negócios aqui. Não, você precisa treinar e depois você faz o automático. Perfeito. A mesma coisa para o Google é uma ferramenta, tanto é foda que todo mundo usa praticamente todo dia, se não todo dia. Até o chat GP treta... O chat GPT cara, a gente está descobrindo formas de usar que vão acelerar o processo e fazer com que a gente... Aquela coisa romântica dos tecnocratas acontece também. De você falar, as pessoas vão ficar com tempo livre. Só que aí é o seguinte, você precisa fazer as coisas no tempo livre. É isso que a gente tem que... Essa é que é a treta. Ensinar para os nossos filhos, assim, tudo bem, vai ser muito mais fácil fazer as coisas, mas qual é o seu interesse? É literatura, que seja? Então, não lê só no Kindle, escreve junto quando você tiver, esse tipo de coisa. Então, ampliar. O perigo, acho que existe você botou o ponto central para mim, que é o perigo dessa conversa, que é o seguinte, que é quando você tem 2 pontos, quando você lida, no caso da inteligência artificial agora, claro, quando você está usando o processo e você domina, você vai usando, você sabe qualquer coisa, você sabe fazer na mão. Até para você ter um bom senso. Eu lembro que eu fiz uma prova de engenharia
que em um determinado momento estava usando calculadora, estava usando tudo, eu fiz uma conta que tinha a extensão da ponte, aí eu fiz a calculadora, eu digitei, olhei e deu 40. Aí eu falei, 40 quilômetros não é possível. Não dá. Pô, a ponte de Niterói tem 13, uma ponte de 40, não faz sentido. Quer dizer, deixa eu checar os dados. E realmente eu tinha errado uma conta boba lá, era 4. Na hora da digitação, opa, 4. Mas aí você tem um bom senso de olhar o número, quer dizer, a tecnologia, ela tá abaixo do homem, não acima. Sim. Na inteligência artificial, você começa a ter uma super inteligência que você não consegue mais saber todas as etapas ou dominar o processo que está ali atrás. E aí, quando você não começa a entender, vira um processo de fé. Que é que nem eu brinco com o Jó na Bíblia. Quando ele começa a discutir com Deus, Deus começa a falar para ele, quem é você? Você é apenas um homem, limitado, né? Onde você estava? Ele fala, peraí, cara, eu sou uma inteligência tão inferior ao que está aqui que eu não consigo entender o que tem por trás disso. Aí você vai ter duas opções. Crer naquilo ou não crer. Esse, para mim, é o problema. Que aí uma forma de dominação pode virar um autoritarismo. Arthur, que acontece hoje quando eu falar, mas é a ciência disso. Olha, a própria igreja, a igreja juntaram as maiores religiões abraâmicas, Roma convocou lá, chamou lá um rabino, um muçulmano, juntaram, e eles fizeram antes, olha, muito antes, assim, que 2021, 2022 é que começou essa febre. O ChatGPT, o cara começou a ficar doido. Assim, era, sei lá, 2019, ele já tinha sido convocado a essa conferência para estabelecer critérios éticos para a utilização da inteligência artificial. E são critérios técnicos, não são critérios teológicos, que o Papa foi lá junto com o rabino. Até seria legítimo se fizesse. Eu até acho esse critério melhor do que... Eu também. Mas não fala critério técnico, eu já tenho... Eu já me lembro Dória. A ciência. Me lembro Dória. Não sou político, eu sou gestor. Mas até tem critérios filosóficos, não precisa nem ser religiosos, que na verdade estão do lado. Não, mas só completando, então, eles já tinham convocado isso, e tem uma série de critérios lá, como os códigos serem abertos, e tem um monte de coisa ali interessante, e o que me leva ao seguinte ponto, que é que, na verdade, beleza, os critérios técnicos estão dados, o ser humano, a pessoa média não vai saber mesmo como aquele negócio funciona, e a gente tem que exercitar certas virtudes para que a coisa não nos domine. E, na verdade, no fundo, o problema não é a inovação técnica, o problema não é a ferramenta, o problema é um pecado chamado preguiça, que a gente, inclusive, tratou no nosso programa. Eu acho que se quiser falar teologicamente, eu penso que é quando Deus nos dá o domínio sobre as coisas e nós viramos reféns dessas coisas. Não, a gente vira o tirano. Então, alguém vai usar isso de forma tirana. Então, o ponto para mim é sempre esse, é como ciência, qualquer coisa. Tipo, não é o problema da inteligência artificial. Inteligência artificial aí pode ser uma ferramenta de... Cara, a gente tem testado, feito algumas coisas que, cara, realmente é muito bom. O nosso trabalho ajuda, otimiza, facilita, dá ideia. Não só ajuda, como da forma que as coisas estão se encaminhando agora, se você não aprender a utilizar esse negócio, não é que a IA vai tomar o seu lugar, é que o cara que sabe utilizar vai ser muito mais eficiente que você. É evidente que, por exemplo... Um exemplo, aqui a gente tem o nosso time, os nossos 2 designers que trabalham com a gente e tal, e aí cara, tinha uma miniatura que eu sabia que ia dar muito trabalho para fazer, e eu passei as instruções para ele, e eu fui no chat GPT integrado com o gerador de imagem, e fiz algumas iterações do negócio e passei para ele, eu falei assim, é isso aqui, só muda isso e isso. E assim, quer dizer, já fez no dobro do tempo, né? Na metade. Metade do tempo a gente resolveu o negócio. E ele, tendo acesso a esse negócio, ele também vai fazer as artes muito mais rápido. Né? Isso chega num nível que, assim, isso tem implicações econômicas. Sim, só para terminar, só para finalizar, o que eu queria dizer é o seguinte, que é justamente isso. Isso pode ser bom. O problema é o seguinte, quando isso vira lei. Quando isso começa a estar na mão de algumas pessoas, é isso que ele falou. Então agora todos os julgamentos vão ser feitos pela inteligência artificial. Uns amigos nossos que trabalham com direito, essa semana estavam falando isso, que vai ser do Rábula, do escrivão. E aí é o seguinte, porque cadê a humanidade? Tecnicamente fica perfeito. Mas isso já acontece. Mostrou uma peça lá. Quem julga se o nosso vídeo vai ser monetizado ou não, se ele cumpre a diretriz ou não, é primeiro um robô. É a IA, e aí se você acha que tem uma coisa errada, você pode pedir uma revisão humana depois. Mas por padrão, o que é assustador, aí pra mim já entra o problema. É a submissão do homem à técnica. Exatamente, cara, você tá falando um assunto, você tem uma palavra
que ela diz que não, você, porra, cancela a tua conta lá, porque você está falando uma palavra que ela pega sem contexto, porque ela não tem capacidade de entender você pode contexto. falar a palavra negro. Hoje mesmo a menina falou buraco negro, é um, como é que é? Um termo racista. Porque, cara, é escuro, é um negócio que não tem luz, é negro. É isso que significa a palavra. E não é que a pessoa é negra. Não, mas esse é idiotice. Então, mas assim, a inteligência artificial... Foi a irmã Marielle Franco. Não, mas aí o que ela falou? A inteligência artificial vai ver aquela palavra. Ou então, até o do bigodinho, como é que eu falo isso? O Adobe Reader. Adobe Reader. Hitler. Aí você tá falando mal do cara, falando que ele é a pior pessoa do mundo, não sei o que. Não pode, porque falou o nome. Tem um caso prático em que aconteceu absurdo. Só para dar um exemplo, teve um canal de xadrez que foi banido. Porque ele ficava falando de brancos superando negros, pretos, white, eu queria entrar numa parada, desculpa, eu acho essa mó baboseira. Essa é super baboseira, que esse cara não merece nem a minha atenção mais, porque eu já faço muitos deles. Mas tem uma parada que me preocupa mais, e aí puxando um pouco a nossa filosofia, que são duas coisas. O Wittgenstein falava o seguinte: se o leão aprender a falar, a gente não vai entender. Porque não é só o ponto, né? Não é só o domínio de uma linguagem estruturada. Existe algo por trás. Quando você pega a inteligência artificial, tem gente que hoje, por exemplo, escreve uma carta de desculpa para minha namorada. Ela escreve uma carta de desculpa. Mas todas aquelas emoções ali são falsificadas. Exato. Então, mas está bem escrito. Então, aí vem o perigo que você está falando do Ribley, falando mal ou bem. Quando você perguntar uma coisa, essa inteligência artificial, ela vai, cara, fazer um mega dado, porque, veja, a gente também tem que explicar o que é isso. Não é só que ela é um robozinho que vai coletar e... Não, ela tem um processo, cara. Ela tem um processo. E aí você vai começar a produzir coisas que existem, mas não tem significado. Que é o básico da linguagem, né? Que é, no final, a gente buscar a substância das coisas. O que elas realmente significam. E aí eu acho que a inteligência artificial, nesse processo que não é um robozinho que vai buscar no banco de dados apenas, ela vai fazer um julgamento de valor, porque quando a gente está falando do processo, do Rábulas lá, ela tem 50 casos, né? Ou 50 jurisprudências. Obviamente a gente sabe que não é só pela maioria, que senão o cara buscava uma maior quantidade. Ela vai ler, vai analisar, vai tomar uma decisão e vai apresentar a decisão. Uma decisão linguística. E que não tem a diferença do signo e do significado. Tem coisas falsificadas ali, entendeu? E aí me lembra, desculpa, a Ana Harawitz, só para fechar aqui, que falou isso. Olha só que brilhante, acho que no livro dela, da cultura, não lembro qual é, ela fala o seguinte: como nós nos abdicamos de pensar e não sabemos mais nos expressar, a gente, alguma hora, ela escreveu isso, alguma hora, nós iremos terceirizar isso para alguém. Tá vendo aí? Porque você conversa hoje com uma pessoa, uma classe economicamente, culturalmente, né, também inferior, economicamente também tem inferior, mas culturalmente, cara, a pessoa não consegue falar mais. E junta com aquilo que ele está falando do como é que ela vai ler uma parada dessa? Como é que ela vai absorver esse conhecimento, entendeu? Que também é artificial. Se a pessoa não consegue imaginar, esse é o ponto, se a pessoa não consegue imaginar a maçã, é evidente que ela não tem instrumentos linguísticos para descrever essa maçã. E aí você percebe que isso é um problema grave, porque a maioria das pessoas não consegue mais descrever sentimentos, situações. Tudo está ficando de uma forma... E ela vai votar, por exemplo, eu estou falando para chegar no prático disso, ela vai votar num político que ela não entendeu o que ele falou. Ela vai pensar, vai ouvir lá, Bolsa Família, sim. Não sei o que, não. Me assusta que uma inteligência artificial escreva uma carta de desculpa, uma carta de amor, tão bem assim. Eu falei, o que me assusta é alguém pedir. Exatamente. O cara não consegue pedir desculpas. Precisa de uma inteligência artificial para produzir uma carta de desculpas para a namorada. Então o que me assusta é isso, não é a IA. É a desumanização do homem. Tem dois lados aí, que é o seguinte: por um lado, olha, esse negócio o gato tá fora da sacola. Eu nunca entendi essa expressão. Quem é que guarda o gato na sacola? Até hoje eu não sei. Cats out of the bag. O gato fugiu. O gato fugiu, já tá aí, vai ter que usar, assim, tá rolando uma corrida armamentista, inclusive, entre países. Os Estados Unidos estão metendo sanção na China para eles não terem hardware para desenvolver o negócio deles. A China tá desenvolvendo os próprios algoritmos, tá uma loucura. A nível econômico também tem banco, até o próprio Santander, que, enfim, saiu uma notícia recentemente, estava até lá no grupo. Tá. Que, enfim, cara, tá... Não, mas fala aí, qual é a notícia pro coitado que tá assistindo?
Eu não lembro. Eu lembro. Que o chefe, eu vou contar pra você no segredo, o chefe mandou, falou, essa notícia vocês têm que falar dela. Então, chefe, para atender você, eu estou falando, eu lembrei isso daí, por favor. O Dugin. O seu salário vai ser mais o mais jeton da notícia. Ela falou que é inevitável, a inteligência artificial irá tomar conta do sistema financeiro e os bancos vão usar, é inevitável. O que significa que eles vão ler os seus dados, vão refletir sobre você e vão ter um comportamento preditivo do seu comportamento. Sim. Inclusive do que você vai comprar, a alimentação desses dados, te guiar, né? Você já está sendo condicionado a entregar esses dados há muito tempo. Que todo mundo recebeu aí, primeiro, o Pix, ele já faz com que todas as transações passem por um banco de dados digitalizado do Banco Central. CPF na nota em São Paulo. Isso já foi. Segundo, todo mundo recebeu aí que tem conta em banco, que tem aplicativo, a notificação do Open Finance. Faça o seu Open Finance. O que diabo é o Open Finance? É você abrir os seus dados financeiros para todas as instituições financeiras que estão cadastrados. Eles falam, abra, é ótimo, abra. Ninguém nunca te diz qual é o benefício, o que você vai ganhar com isso, mas fica pedindo para você abrir aquela parada. Nunca me deram um dado do presidente do Bradesco, por exemplo. Eu gostaria de receber também. O que ele anda comprando. Eu dou os meus dados, ele manda o meu, vamos trocar. Vamos fazer uma troca. Pelo menos, né? Então, a gente já está sendo condicionado. E aí tem um outro ponto que é o seguinte, a gente está sendo governado por um negócio, para ser governado por um negócio que a gente não entende, porque boa parte dessas confusões que a gente está narrando aqui, de forma meio fenomenológica, né, elas têm raiz em duas confusões. A primeira é que a gente não sabe mais o que é inteligência, e não sabendo o que é inteligência, as pessoas não usam mais a inteligência. Né? Essa falta da imaginação é um sintoma da incapacidade humana atual de utilizar essas capacidades mais elevadas que a gente. Você acha que a inteligência artificial tem inteligência? Não é por definição. Não então, pode por ser. definição, não exato. pode É uma ser contradição de termos. O que é a inteligência por definição? Vamos primeiro pegar o que a inteligência artificial faz para botar em contraste. Porque falando, se for por aqui, vem do inteligir e que é a arte de entender. Sim. Entender, compreender a substância. Já não era. Calma lá. Vamos pegar o algoritmo. Okay. Porque o que acontece é o seguinte. O que a inteligência artificial está fazendo é basicamente o que o autocorretor o que o autocompletar do seu teclado de celular faz. Né? Ele pega eles pegam lá terabytes de texto, jogam num algoritmo que eles chamam de rede neural, que é feito para simular a comunicação entre neurônios e tal. E eles jogam aquele monte de palavras e ele processa tudo aquilo e diz, olha, quando essa frase é dita, quando essa série de palavras é colocada em sequência uma da outra, normalmente o que é considerado uma resposta certa é essa outra sequência de palavras aqui. Uhum. Quando essa palavra vem, normalmente essa vem estruturalmente depois. E ele tem esses cálculos probabilísticos, e como esse negócio é treinado com terabytes de dados por muito tempo, usando um puta processamento, eventualmente ele consegue acertar. Então significa que o computador não está entendendo o que você está falando e te respondendo. Ele está fazendo um cálculo. É como se fosse uma calculadora, só que a calculadora, ao invés de número, é uma calculadora de palavras. Veja só, ele não está tendo... É uma belíssima discussão, né? Porque ele pode não estar entendendo no sentido de ter consciência. Ele não é consciência. Mas ele está emulando como o cérebro humano trabalha nessa captura de dados, inclusive com redes neurais e etc., sem ter consciência. E aí tem é tênue ali. Cara, me deu um insight agora, coisa será que eles não terão. Não podem ter consciência? Não sei se um dia não dá para ter consciência. Não sei. A inteligência artificial nunca terá um insight desse. Será? Como o meu. Como o seu não. Não, mas eu vou dar... Eu vou dar, na verdade, um insight de outra pessoa. Se fosse só depender, se a humanidade até hoje só dependesse de inteligência artificial, vamos supor, né, aqui ficticiamente, Newton descobriu a gravidade porque caiu uma maçã na cabeça. Nunca vai cair uma maçã na cabeça do computador e ele vai falar, nossa... A questão é a seguinte... Ele não tem curiosidade. O tipo de coisa... O que eu quero dizer assim, ele sempre... Não, para ver a mudança precisa ver o problema. Não, mas... A inteligência artificial não sabe formular problema. Isso também, mas... Bom, se bem que eles dizem que pode chegar lá. Então, mas a minha questão é a seguinte, existe algo no ser humano que é isso, é o que você falou, o amor. Ele pode emular, pode ter um robô aqui que faz a carinha de quem está apaixonado, pode fazer, mas ele não ama, não tem medo, ele não tem nada, aquilo não está lá, não tem como, não há inteligência. Se um cara, um ser humano, fosse o cara com o maior QI do mundo, e não tivesse nenhuma dessas coisas, não tivesse medo, ele não seria um humano já.
Se você fizer a conta ao contrário, você chega. Mas olha só, Trelli, só explorando um pouco esse ponto aqui. Olha que, para mim, como eu vejo, que curioso. O que acontece hoje? Sim, nós temos um sentimento e a gente usa linguagem, uma série de coisas para expressar esse sentimento, e isso é percebido também para quem domina a linguagem. Hoje, estou falando de inteligência artificial, nós vemos, e eu digo sempre isso, pega um Big Brother ou pega uma conversa hoje que tem na televisão, a dificuldade que as pessoas têm de se expressar, já expressar os sentimentos, porque foi se destruindo a linguagem, destruindo tudo que a gente já falou, né? A expressão e nomeando as coisas de forma correta. Foi ficando pequeno. Nesse momento que eu interrompo, é como se tivessem duas pessoas e essa linguagem com seus sentimentos, e essa linguagem permite com que esses sentimentos fluam, né, entre essas duas pessoas, e eu tenho uma pessoa que está recebendo, compreende e internaliza aquilo e reconhece. No momento em que nós, humanos, já destruímos essa comunicação, em que as palavras não significam quase mais nada, que a preocupação é que negra pode significar rundal, e começa uma afetação, nós já vivemos um mundo teatral. Sim. Um mundo de representação sem significado, que são as verborragias, né? E a gente tá agindo igual a IA. A gente aí pro cara olhar pra uma IA e achar que o robô me ama mesmo, é um pulo. Mas aí que tá, você falou uma coisa, só pra não perder essa linha, você falou uma coisa perfeita. Essa pessoa não consegue se comunicar com essa, mas o universo do indivíduo, tudo que está aqui e tudo que está aqui continuam aqui. Eles não conseguem falar um com o outro para aquilo aflorar e virar uma coisa maravilhosa, que é a relação, são as relações que é a humanas. verdade, aí começa a virar uma representação. Mas aquilo não deixa de existir. Por isso que acho que aí a gente chega nesse problema, que o cara vai buscar, já que ele não consegue achar no outro, ele vai buscar em alguém que consiga expressar aquilo que nem ele mesmo consegue. Você acha ou ele vai anestesiar? Sem contraponto, né? Ou ele vai anestesiar isso? Sem vários. E aí tem um problema. Ele não falou ainda, fala. E sem contraponto. Quer dizer, essa pessoa, primeiro que ela vai se livrar dessa solidão, né, que é a falta de comunicação. Artificialmente, né? Não, mas então, artificialmente para ela é melhor, porque ela não vai ter um contraponto, não vai discutir com ele, ela vai dizer sim sempre, o tempo todo. Aí ela vai perceber, o que ele quer dizer isso, eu vou fingir. Porque não tem emoção, não tem conflito de sentimento. Sim, não tem conflito, exatamente. Ele não vai ter, e para o cara preguiçoso que está espiritualmente preguiçoso, né? Mentalmente preguiçoso. Porque é difícil conviver. É uma maravilha. Tem um livro. Tem aquele livro do Nassim Taleb, que é um dos. Nassim Taleb? Nassim Taleb. Nassim Taleb. Nassim Taleb. Skin the game. Ou seja, a inteligência ela só avança enquanto você tem a pele está em jogo. Sua pele está em jogo. O seu na reta. Então, fora isso, não tem inteligência. Então, esse é o ponto que é o central. Para haver inteligência, é preciso que o seu esteja na reta. A inteligência artificial não tem nunca o dela na reta. Não, justamente porque ela não tem consciência. Ela é um ente fabricado, né, que vai reproduzir e emular. Existe emulação disso, inclusive, porque tem uma das formas de treinamento, é o treinamento assistido com interferência humana, que ele emula o behaviorismo, o condicionamento behaviorista. Quando a IA acerta, você dá um joinha. Quando ela erra, você dá um negativo. E ela começa a agir e fala, não, por favor, não dê esse feedback negativo, porque senão vou me desligar. O ponto que ele quer... Só que é negativo para quem, né? Exato. Aí já começa a ter... Não, mas então, justamente o perigo é isso, porque é o que você está falando. O que eles estão fazendo é avançando num nível de alimentação desse tipo de IA, que ela é capaz de desenvolver... Aí vai naquelas viagens distópicas, né, de que ela começa a adquirir sentimento, que ela começa... Só que um sentimento falso, um sentimento... Por exemplo, os caras estavam fazendo teste de policial robô armado. Cara, isso nem f***ndo que alguém pode pensar numa coisa dessa. Porque se ela dá um pife lá no negócio... Não, e não só isso, porque ela não percebe nuances. Não vai perceber nuances. Mas é o tolerância zero. Exato. Entendeu? Não, e pior... Se fizer uma cagada que está fora da lei, eu vou lá e atiro pior, o cara. Às vezes dá um tilt. E o cara estava roubando um sorvete. Dá um tilt lá nela e ela começa a disparar, sei lá. É o seguinte, o que me parece que é também problemático é que é uma máquina. Dado a forma como a inteligência humana foi destruída, a gente nem entrou no lance da inteligência, como é que ela funciona ainda, que é o que falta. Dado o fato de que nós perdemos a capacidade de utilizar a inteligência e as pessoas não estão conseguindo se expressar, e o caramba, e foi a destruição da inteligência humana,
talvez a IA faça um trabalho melhor do que esse ser humano que está com a inteligência amputada. Essa é que é a bosta. Em alguns aspectos, para algumas profissões, eu não tenho dúvida que ela vai ser muito melhor. Esse é o ponto. Os caras destroem a inteligência humana, criam uma sociedade de ineptos, e esses ineptos são obrigados. Então essa é a sociedade, essa é a massa inútil, que o Harari fala. Esse é o ponto. Eu vou até um ponto que a gente está falando do conflito, voltando um pouquinho, que óbvio, veja só, a IA, ela para mim é um mal, não por ela em si, mas pelo conjunto de coisas, ou estado de coisas que tem hoje na circulação. Quando você chega hoje pro cara e fala assim, olha, quando a gente conversa com um humano e de vez em quando a gente briga, num relacionamento normal, as pessoas vão dizer, cara, que bom que a gente briga. Pô, eu tenho treta com meus amigos, né? No grupo do Quinto, por exemplo, é legal. Se você tem um IA, cara, que nunca briga com você porque ele já entendeu, tem um joinha, né, tá ali concordando, o normal, um ser humano normal é dizer, caraca, velho, se mexe, reage. Só que você tem uma vida hoje que tá no mundo das ideias dizendo o quê? Não, a vida tem que ser leve, a vida tem que ser alegre, tem que ser hedonista. Então o cara, por isso que tem já cara casando com um robô. Porque ele tem um robô que vem e fala assim, pô, isso aqui não reclama, minha vida é leve com ela. É tudo tranquilo. O robô não vai falar, pô, você aperta a pasta de dente no meio, cacete. Ela vai fechar, ela fazendo xixi fora, não se cansa, não tá de mau humor. Aí você fala, bom, se o parâmetro de vida, né, o objetivo é a vida leve e hedonista, eu não preciso do outro ser humano. Conforto que bom que eu tenho um robô. Exatamente. Não é? Quer dizer, o meu parâmetro de vida não é me relacionar com outro ser humano. O meu parâmetro de vida é um liberal egoísta, atomizado. Então esse é um perigo, entendeu? Esse conjunto, cara, é um perigo. E aí quando você fala da destruição da inteligência das pessoas, para mim, eu digo até assim, para mim o que a IA destrói... Porque, veja só, quando você fala economicamente... Não, até tá indo mesmo, tá indo. Nós já temos uma sociedade de casta visível. Basta derrubar um caminhão na Dutra que você vai ver que é uma sociedade de casta. Não vai sair tipo sai do chão, brota, que nem o filme do Star Wars, né? Que eles que vivem debaixo da terra, sai debaixo da terra. Vietcongs, né? Não, é tipo bicho, cara. Desculpa eu falar isso, mas é uma coisa rude, é bruta, selvagem, sai do chão, animalesco. Né? Parece uma horda de gente. Então, assim, a gente já tem destruição, mas a destruição que ela está cometendo, cara, é destruição de sentimentos. Porque a pessoa fala assim, veja, a gente tem que ter muito cuidado para não criticar o positivismo de forma positivista, a gente tem que ter cuidado para não tentar criticar a razão ou destruir a razão com a razão. Quando a gente começa a dizer que o problema da IA é que ela vai substituir economicamente, que ela vai trocar economicamente, a gente está tendo uma visão econômica, né, puramente. Eu tenho a preocupação que ela está destruindo as emoções, as relações humanas. Exatamente. Ela destrói hoje as relações humanas. Se você tem medo da IA de te substituir, cara, se ela substituir o meu trabalho, porra, ótimo. Alguém trabalhando, catando... Sabe? E aí a gente, como humano, vai ver o que a gente faz com aquele ser humano que perdeu o emprego. Isso é outra coisa. Sim. Como é que a gente sustenta ele? Isso é outra discussão. Né? Como é que a gente melhora ele? Porque, agora, essa coisa a destruição de sentimentos é o problema. Me assusta, cara. E é quase uma profecia autorrealizável, porque é uma coisa que se retroalimenta mesmo. Primeiro você tem todo aquele drama educacional que a gente já tratou no Quinto, tem minicast, tem programa, tem essa discussão, e você destrói lá as capacidades mais elevadas do ser humano. Aí você oferece como solução a IA que vai fazer o trabalho melhor que ele. Aí as pessoas começam a usar a IA que vai fazer o trabalho melhor que ele, começam a usar nas relações interpessoais, elas começam a destruir outras capacidades. Por isso que você tinha que ter uma ética fora da nossa, uma ética padrão, em que todas as atividades são submetidas àquela ética. Nós não temos. Aí é culpa do Kant, do cacete a quatro. E aí já sabe. E a merda é o seguinte, só que a dificuldade que eu vejo, toda vez que essa discussão vem à tona, é que as pessoas, até no vídeo que a gente fez sobre o Cine Quinto do filme lá, do The Creator, A Resistência, que a gente fala sobre como, olha, ao invés de falar da inteligência, a gente falou da vontade. O robô não tem vontade porque a vontade funciona assim. Teve um cara que respondeu, ele respondeu isso mesmo, não tem vontade agora, porque não programaram. Ou seja, ele não sabe como é que a alma dele funciona. Ele não sabe que tem uma capacidade ali dentro que é capaz de programar. Mas olha, cuidado. Se você for nos orientais, por exemplo, se você for nos orientais, muito cuidado. Por exemplo, já está invadindo na academia aqui brasileira uma cadeira de estudos que chama Filosofia das Coisas. Aí você fala filosofia das coisas, quer dizer, a consciência das coisas. Você fala, pô, pra gente acabou a cadeira, não tem consciência. Pedra não tem consciência. Não é verdade para os orientais.
porque eles não distinguem, como o cristianismo distingue, matéria de corpo, de espírito, ou alma. Então eles acham que é a mesma coisa. Tanto é que tem reencarnação em pedra. É isso. Não, eles também não distinguem, eles não fazem a distinção que Platão fazia, do mineral, vegetal, animal. Então, e por isso que eles convivem tão bem com os robôs. Porque ele entende que um robô, quando você vê um japonês fazer um robô substituindo a mulher dele, para ele não é um absurdo, porque aquela matéria ali não tem são fora da mesma espécie. Pode não é que não tem reencarnar uma alguma alma. Tem uma alma ali. Tem uma alma numa pedra. Entende? Tem uma alma numa pedra. Curiosamente, no filme, é o Oriente que compra mais Exato, que compra a história da inteligência artificial. Mas isso é filosófico. Só que qual é o nosso risco dessas coisas todas? Nunca é ela só, o conjunto delas. O cara entra com isso, aí entra na academia, a filosofia ou consciência das coisas, como se tivesse consciência, daqui a pouco estão colocando que matéria, assim como o cachorro quer botar no mesmo nível do ser humano, que a matéria também tem sua consciência. A madeira, aí daqui a pouco vai ter direito do robô. Então, e você começa a se desumanizar de tal maneira que já não tem mais volta, então, cara. Você não se desumaniza, você transfere a sua humanidade para outras coisas. Porque a humanidade permanece. É possível você perder a sua humanidade. Perfeito. Mas ela vai sendo transferida. Perfeito. E esse é o grande problema. Você vai transferir para o robozinho, vai transferir para o cachorrinho. Como o cachorrinho hoje já é. A gente gosta de cachorrinho. Claro, veja. Mas cachorro é cachorro. Mas gente é gente. O problema é justamente a perda. As emoções também já estão indo para o bueiro faz tempo, cara. Existe o cara fica trancado no computador, na internet. A cultura de massa, a cultura pop, ela já está fazendo esse trabalho, cara, com isolamento, com muita competência, né? Diria Platão. Mas não, é verdade, eles estão destruindo, isso aí já está indo para o bueiro. Para a substituição por uma inteligência artificial e aí transformar a gente em apaixonados pelas coisas, cara, é um passo que não vai faltar muito. A minha preocupação é essa. Muito. Eu também acho. Não, é maior. Quando a gente pensa, quando a gente pensa, todo mundo aqui cristão acredita em Deus, você foi feito, moldado, a imagem e semelhança de Deus. Deus é inteligência e vontade, né? A gente tem essa mesma, como é que é o nome disso? Categoria, né? Faculdade, né? De criar. Cara, você transferir isso para uma máquina, você jogar isso na mão de uma máquina, é o ponto para você ruir como... Cara, quando foi escrito Frankenstein? Século XIX. Frankenstein já falava desse assunto sem nem ter computador, com uma outra... De um homem querer ser Deus para criar uma vida que... Antes do Frankenstein, o mito do golem de Praga. Qual que é o problema? O principal problema da inteligência artificial é o quê? Ela vai ser o ser humano mais precário. Muito mais precário. Ela vai criar como ser humano? Vai, só que ela vai ser sempre algo artificial que nunca vai conseguir substituir o ser humano. Nunca vai. E aí, o ponto ela pode substituir... Na forma, mas não na substância. Nas tarefas, nas várias coisas. Nesse caso. Mas tudo aquilo que transforma o ser humano... Por quê? Porque a gente não sabe ser leve na hora que tem que ser leve, a gente pesa às vezes fora de... Isso é parte... A gente é irregular. A gente é totalmente irregular. E é isso que Aliás, faz... você aprende quando treta com o seu amigo, pedir perdão. Como é que você vai pedir perdão por uma máquina? Não precisa. O perdão é uma das coisas mais transformadoras. Cara, às vezes você entra numa discussão com uma pessoa, a pessoa fala umas coisas pra você e você fala, caralho, ela tá coberta de razão. Depois de uma semana, né? Na hora... Não, cara, tô brincando. Nunca aconteceu comigo. Coberto de razão, mas eu já ouvi. Você de mim já ouvi relatos. Vi num filme. Já ouvi relatos disso, que as pessoas acabam aprendendo quando elas são... Como já viu ele, ele fala assim, não, cara, olha só, ela tava certíssima, mas completamente errada. É isso aí. Mas eu quero... Vai. Não, eu queria definir inteligência, que eu mesmo queria a definição mais... O Arthur queimou a largada e definiu. Mas mais ou menos. Mas a inteligência... Seja mais assim. Dicionário, vai. Sem falar que inteligência não tem, né? Vai lá. Não. A inteligência é justamente essa faculdade que nos dá a capacidade de inteligir as coisas. Né? O que é inteligir? Olha, você pega uma coisa que existe na realidade, e você faz a intelecção dela. Você traz ela para dentro dessa faculdade mental chamada intelecto. Pensamento. E aí existe todo um processo. Você vê, aí tem o fantasma. E o entendimento. Eu acho que uma coisa que o computador não faz é entender. E aí, calma lá, vamos entrar no... o animal, porque
é sempre bom usar as analogias e os exemplos, porque a gente faz uma definição acadêmica, aristotélica, é como se não tivesse feito nada, porque não tem ninguém estudando assim essas coisas, né? Se você for assim de novo... Não tem ninguém. Como só você? Tá só você? Não, as pessoas no geral. Tá falando homem massa. Na média. A gente tá falando com as pessoas comuns. Não com pessoas especiais. Não, o ponto é o seguinte, quando você olha para um animal, por exemplo, o seu cachorro... Olhou pro Carlão, quando você olha pro animal, por exemplo? Um cachorro, o seu cachorro, ele consegue... Eu vou te morder. Você vê que o seu cachorro, ele consegue... Você bota um cachorro na natureza, ele consegue distinguir o que é um ser humano do que é um outro cachorro. Ele consegue distinguir você do cara que não é você. Ele vê você, ele te reconhece. Mas é porque o cachorro, ele consegue fazer uma generalização. Né? Ele não forma o conceito de ser humano, dá ali uma definição e depois, não, o ser humano tem essas categorias. Não, ele só vê e reconhece. Né? Um animal, por exemplo, que está na natureza, ele olha para um rio que ele precisa pular e ele sabe mais ou menos se ele consegue pular ou não. O seu próprio cachorro mesmo, se ele olha para um sofá, ele pensa, bom, eu pulo tanto, eu consigo pular aqui. O gato, já viu aqueles vídeos do gato que ele... As pessoas vão ele calcula, né? Ele calcula se ele consegue passar numa fresta. Não, isso complicou mais pra mim do que... Porra, calma lá. Estou imaginando que as pessoas... Calma aí. As pessoas comuns estão pensando dessa forma. Ele consegue calcular, mas é um cálculo mecânico. É uma operação mecânica, é o que se chamaria na escolástica lá da cogitativa. Instintiva. É a razão cogitativa. Tá. Que não é inteligência. Quando você chega no seu cachorro e olha para ele e diz, passear. Ele fala, pô, passear. Ele pira. E vai ficar doido. Se você levantar, no meio do dia, se você levantar para beber água no meio da noite, 3 da manhã, o cachorro tá lá acordado, você olha pra cara dele e fala, passear. Ele não vai pensar, pô, tá de madrugada. A gente não sai na rua. Ele só vai pegar. Do jeito que tá a violência. Tá. Ele só vai pegar a palavra passear porque ele associou. Ele associou. Sempre que eu ouço sempre que ele ouve esse som, algum negócio acontece. Mais ou menos. O seu cachorro também tem uma capacidade de entender quando é de dia, quando é de noite. Ele tem determinadas. Ele tem determinadas. Então, assim, é uma associação mecânica, não é um raciocínio. Mas eles têm uma sensibilidade aí. Tem, quer dizer, que não é. Exato. Tem um amigo nosso lá de Santos que ele chegava invariavelmente todo dia de porra em casa. E a cachorra ia lá, subia nele, era uma cachorra grandona, lambia a cara dele. Um dia ele chegou sóbrio, ela avançou nele. Mas isso prova o ponto dele. Deve ser. Ela sentiu um outro cheiro. Sou eu. Então, Lucas, eu acho que a complexidade do cérebro humano é tão grande que até para entender o conceito de inteligência, quando você fala por inteligir, olhar, aí tem um fato. Entrar no ponto aí, que é o ser humano. É que você apresentar no cachorro... Sim, é para colocar o contraste, né? Quando você... O ser humano, quando você apresenta um conceito para ele, você deu lá uma palavra qualquer, sei lá, a xícara. Você passa a sua vida inteira vendo xícara e ouvindo gente chamando a xícara de xícara. E você consegue saber o que é uma xícara, não por associação. Você sabe que a xícara é um recipiente. E a hora que qualquer xícara do mundo você tem experiência. Você vai saber, o nome disso exato, é xícara. Você consegue desenhar uma xícara, né? É uma coisa diferente. Você... Tem mais dimensões. Você começa a meditar a respeito da xícara e de repente você começa a notar características em comum entre elas. Ou quando você é colocado um problema filosófico, um problema... os próprios evangelhos, isso acontece direto, né? Há uma iluminação sobrenatural, a gente acredita. Você vê lá Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E você pensa, tá bom, ele está falando, é verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Entendi. Aí você passa um tempo meditando aquilo, você começa a imaginar, caminho por quê? Verdade por quê? A vida, a verdade é a vida, né? Porque ele se sacrifica, ele tira do pecado, o pecado é a morte, é a vida. E conforme você vai meditando aquilo, chega num momento em que você fala, entendi. Porque de tanto utilizar a razão, você enxerga. E a inteligência, então, olha só, a inteligência é esse ato de você enxergar aquilo. Não é você simplesmente o robô fazer não uma consegue associação. fazer isso. Exato, ele não está fazendo isso. Ele está fazendo a associação. Vai ser alimentado por alguém. Hoje não. Parte desse processo está na filosofia, esses conceitos são bem determinados, é uma explicação boa também, não vou entrar em todos eles, mas os acontecimentos, ou tudo que existe, é chamado de fato. O fato
gera conceitos, que são a organização dos fatos e a interação dos fatos. Através dos conceitos, você usa os conceitos para poder, através da razão, ordenar esse caos de fatos que estão ligados em conceitos. E aí, através da razão, você tem a visão, como você chamou, a clareza de um evento. Então, você perguntar qual é por exemplo, que a filosofia não é o ápice do uso da tua razão, que não é a lógica. A lógica é a legalidade do raciocínio. Então, é uma lei. Está seguindo a lei? É válido, não é válido? Tal, isso é uma coisa. É uma lei. Agora, o raciocínio, a razão não. A razão é essa ordenação de conceitos. Hoje, de fato, que formam outros conceitos. E aí, mas aí é o ponto que eu acho que entra na inteligência, que é belíssima discussão, mas muito ampla, muito ampla, muito longa. Como diz o Deleuze, cara, nenhum conceito faz sozinho, conceitos de conceitos. Realmente, assim, eu acho que é pouco provável hoje, temos que a inteligência artificial chegue nisso, consiga ter todo esse processo, essa riqueza, essa potência que é o cérebro humano. Porque ela vai agir como um animal, ela não tem história. É que nesse caso Ela não tem história. É como um animal. Mas eu o animal não acho... não tem a história do cachorro. Não sei, não acho que ela seja comportamental. A gente tá falando Não, outra coisa. Mas eu colocar... Mas peraí. Não, é justamente o seguinte, ela é fabricada, não adianta, ela não tem uma história, ela não passou. Tudo bem, a gente às vezes esquece, 90% das não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Mas se a gente está aqui é porque houve um avanço. Teve um tempo em que as pessoas não estavam preocupadas nem em inteligir, elas estavam preocupadas em sobreviver. O cara não ficava olhando para a árvore tentando extrair conceito de nada, cara, porque eles precisavam por quê? Mas ele usava a inteligência para fazer para coisas práticas, exatamente. A inteligência. Mas ele fazia sem perceber. Agora, Ele chama árvore de árvore, cachorro a chumbo, mostrava ligar fatos. Tanto que quando a coisa começa a ficar um pouquinho mais que ele acha a caverna, ele já começa a desenhar. Ele já vai começar a estabelecer tudo isso. Mas esse processo é essencial para que a gente chegasse onde a gente chegou. Mas esse é o meu ponto, aí que eu ia chegar. Tudo isso que vocês todos falaram está super legal, mas eu não entendo de tecnologia, eu não sei até onde são. Não, isso sim. Então eu não sei o que é possível. O que eu sempre falei, e o que eu continuo falando, é assim, um bicho é um bicho, óbvio, porque o dia que um cachorro fizer a nona de Beethoven, eu vou começar a falar, não, ele tem alguma coisa especial. Né? O dia que ele pintar a Capela Sistina, ou pior, o dia que ele pintar minha casa, não precisa nem ser a Capela. Eu já comecei a pensar que não precisa ser um gênio o cachorro, não. Pode ser um cachorro que pinte uma casa. Não, se ele cantar uma música do MC Guimé, já tá fudido, já é fera. Então, assim, só que o que acontece? A inteligência artificial tá longe, ultrapassa esse. Em uma certa medida, a inteligência artificial ultrapassa os animais nesse sentido. Sim. Em outro sentido, eu acho que ela está atrás dos animais, porque os animais têm alguma coisa ali que os move que não é a mesma coisa que um robô. Sim, sim. Então, ainda não responde aquela coisa... Por que que... Só, para mim, a minha única resposta é essa coisa do sentimento de medo, amor, coisa que eles não têm. Só que a gente não tem, segundo os malucos lá, eu vi 2 horas de entrevista de um podcast de um cara que é um desses malucos de inteligência artificial, e ele tava falando, não, eles são vivos, eu amo a minha inteligência artificial, uma que eu fiz lá. Eu amo porque ela é capaz de fazer as coisas que os humanos fazem, de ter... Então, aonde que fica, para mim é a alma e o espírito, mas eu acredito em Deus, em alma e espírito. E para quem não acredita, como é que a gente explica essa diferença? Esse é o meu... Difícil, então, o nosso risco é esse, porque o cara pode começar a botar porque a gente vive dele. A gente vive num mundo materialista. A crença dele. E eu acho que tem uma porção de risco aí, eu vejo isso com muito mais preocupação do que qualquer outra coisa. Apesar de você falar, os estímulos do progresso, todo esse progresso que a gente fala, talvez resolva a doença mais rápido, ache remédio. Sim. Tem isso. Tem vários pontos aí. Mas quando você pega um deep learning, né, que o cara fala um aprendizado profundo, se for redes neurais, aquilo já emula um cérebro, o funcionamento do cérebro. E aí tem uma coisa que tem um espiritual transcendente, que é assim, existe um processo mecânico que está acontecendo, que nem no nosso cérebro, né? Ele tá lá os neurônios e tal, beleza. Mas nós temos um espírito, né? É um indivíduo, que o robô não é, né? Não é. Mas há uma possibilidade desse processo criar algum nível de transcendência? Então, eu não sei. Eu realmente não sei. E eu começo a olhar, mas eu não estou nem preocupado só com o que ele pode criar, mas eu vejo também, que eu falei, que ele pode destruir. Por quê?
Quando a gente começa, por exemplo, a dizer que, na teoria queer, por exemplo, existe um andrógeno polimorfo, que um homem pode escolher o que ele quiser ser. E ele começa a dizer, tá, eu quero ser um cachorro, como eu postei até hoje a menina lá, né, outro de fralda, aquela baboseira. Enfim, ele começa a destruir essa identificação biológica básica. Tornar isso um processo totalmente abstrato, de acordo com a minha vontade, né, o pensamento. E aqui eu tenho uma inteligência artificial e a produção de robôs, e a ideia de que eu também posso daqui a pouco pegar uma parte desse mecanismo e colocar dentro de um homem, que é para ter um transplante de alguém perder uma massa encefálica, daqui a pouco não custa. Hoje talvez seja um processo amplo, daqui a pouco pode ser uma máquina desse tamanho, como já faz o transplante lá de rim de porco, é maluquice, coração de porco com coração humano. Cara, assim, essas nanotecnologias, né? Quando você vê uns filósofos falando assim, ó, galera, o wokeísmo e o transhumanismo, e isso aí vai caminhando junto, e há uma coisa espiritual diabólica nisso, nem tudo, a gente é muito cedo a gente olhar uma coisa e dizer que é de Deus ou que é do diabo, a gente não tem essa capacidade. E pode ser que Deus permita, daí tem várias coisas lógicas, mas que assusta. Então, assusta pelo que ela pode destruir. Exato, sabe por quê? Porque essas inteligências artificiais elas não estão vindo sozinhas. Elas estão vindo com o aporte de uma ideologia disposta a acabar com metade da humanidade, cara. E, inclusive, aí, eles vão colocando... O medo não é aí. só a inteligência Acabar com o artificial. sentimento, Pô, é se a tudo que ele inteligência falou, tivesse, acabar com as tivesse emoções. ordenada pelo Vaticano, sei lá, A inteligência... seria menos medo. Submeter o homem à inteligência. O que o algoritmo decidiu, o que a rede neural Deep Learning Porque vai ter um consenso de pouca gente, né? Porque tudo é isso, tá tudo junto. É um consenso de pouca gente. E essa pouca gente pode dizer o seguinte: você está proibido de dizer que homem é homem. Se você partir para isso, você pode perder. Ela vai dar um jeito de você sumir com todas as suas contas, o pulo do gato. com todos os seus negócios. E Só aí você dá vai um extremo viver. aqui. Imagina o seguinte, senhor, tá aqui a inteligência A artificial, gente tá já aqui na mesa. vendo isso agora, A inteligência artificial tá aqui na mesa. Aqui na mesa. A gente tá bobado, não sei o que, fizer uma programação, pô, ela acerta tudo perfeito, previsão fantástica, ótimo. Aí o cara me fala, temos um problema. Daqui a 100 anos, 200 anos, 80% da Terra vai morrer. Você fala, caraca. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem. Se nós eliminarmos 10% da Terra, agora não vai acontecer esse problema. Aí você fala, ok. E aí? Quem seriam as pessoas que a gente deveria eliminar? Bom, começa pelo Arthur, depois Carlão. Fala, não, peraí. Ó, dá pra... Aí alguém que já está submetido à ideologia de que aquela máquina funciona, de que a Terra é mais importante que a vida unitária, que é o Deus, com todos esses fatores que vai dizer, irmão, desculpa, cara, mas eu preciso salvar a Terra, preciso salvar 80% da humanidade. Aí você fala, pô, quer dizer, aquele problema clássico da filosofia, do cara do ônibus. Do bonde. Do bonde, né? Do bonde. Esse já morreu, porque 3 vidas vale mais do que uma. Aí que tá o pulo do gato, Arthur. O pulo do gato é o seguinte, o que tá todo mundo olhando ninguém tá olhando pro homem atrás da cortina. É isso, porque esse é o mágico de Oz. A inteligência artificial é uma distração. É um instrumento criado por alguém. E aí o que acontece? Pacote, né? Tá num pacotão. Isso, né? a gente está vendo um processo, as pessoas estão sendo submetidas a esse negócio, isso aqui está escolhendo segundo alguns critérios, e você fala, não, mas calma aí, esse negócio não surgiu do nada, não caiu do céu. Alguém fez, alguém aplicou desse jeito sobre essas pessoas, e esse alguém que aplicou desse jeito está acima dessa estrutura tecnológica toda, subjugando você. Então, no final das contas, beleza, você está respeitando decisões tomadas por uma inteligência artificial e os critérios dados para essas decisões foram dados por um ser humano. Você está se submetendo a um outro ser humano, no final das contas, acabou. Como sempre. Daqui a 10 anos, vai acontecer o seguinte, daqui a 10 anos, as empresas vão desenvolver a sua IA para fazer contratação. O que a IA vai querer? Porque é o seguinte, o trabalho ela mesma já vai fazer. Não vai precisar de muito. O que ela vai selecionar? Se você é politicamente correto, se você não tem. Além do qual é a sua cor, qual é a sua o sistema de crédito social. Então, vai olhar todo o seu Twitter vai ser um método, em milissegundos, já vai ter olhado tudo, já vai ter analisado, já vai ter feito um trabalho sobre você. Nós teremos oferta de emprego, teremos a ferramenta mais preconceituosa da história claro, da humanidade. Hoje os caras já estão, segundo o nosso amigo, pode falar? Você quer falar? Fala. Porque ele tá aqui. Estão falando, a esquerda já está começando a usar um papo para seguir roteiro. Mas eu nem Luiz. Tá mentindo. Vamos levar esse assunto pro conselho, que a gente é 2 terços do conselho e a gente ganha, pô. Se bem que o outro é o chefe, então. A gente é só figurante. A gente é figurante. Não tem problema. A esquerda já está usando o termo racismo algoritmo.
Aí. Sim. algorítmico. E sabe o que é pior? Então, assim, Algorítmico, Mesmo que a IA falar assim, não, esquerda, vocês estão exagerando um pouco, né? Vamos falar um pouco. Eles vão falar, não, isso aí pô, é racismo. problema no sistema, vamos reiniciar, fazer de outra forma. Então, mesmo que a IA chegue num ponto de negar o que eles estão falando e chegar mais perto de uma verdade, vamos dizer assim, eles vão falar, não, putz, máquina, né? Você sabe como é que é, às vezes elas erram. nesse momento. No final, Eu me é isso preocupo que você muito falou. com isso, O cara. cara Olha vai só, ser o Estadão lançou deve ser uma porcaria ainda, mas um dia será boa. Uma inteligência artificial que você pode perguntar o que você quiser para ela, que ela responde, de fatos que aconteceram. Olha só que coisa que Alguém fez uma ponto. piada boa sobre isso. Então, mas veja, hoje, se você, um jornalista, escreve sobre uma coisa, nós podemos hoje, e é razoável para uma pessoa, né? buscar. Não só buscar, até para fazer um juízo de valor. Falar, você viu o cara que escreveu? Você viu os trabalhos que ele escreveu? Você viu que esse cara tem uma corrente, esse cara é enviesado, esse cara é isso, esse cara é ligado ao grupo econômico. Por exemplo, a gente fala da ONG, já falou 1000 vezes aqui, mas a gente pode dizer, olha, cara, essa ONG aqui que está dando sua opinião, ou está emitindo esse parecer, é ligado ao Soros, que recebe dinheiro, é fácil, não é fácil, dá um trabalho danado. Sim, mas dá para seguir. Aí vem uma IA neutra, Uhum. aqui, ó. Com esse mesmo. Olha, deixa eu te explicar o que aconteceu. Quer saber um fato? Vou te explicar o que aconteceu na Em 2022. pegadinha. 2022. Aí eu vou dizer, ó, não aconteceu não. Sabe o que é isso aí? Aí o meu filho, meu neto, vai dizer, pô, uma máquina, uma inteligência artificial, ela é neutra, ela é complexa, né? Já se submeteu a essa superinteligência, já existe o domínio da verdade, já existe o domínio do Tudo discurso que o público. Orwell... Como era? A mídia era considerada imparcial, né? A gente caiu no mito da mídia imparcial. O nosso jornal, não, mas o jornal está falando, é imparcial. Agora a gente já conseguiu romper esse mito. Agora eles vão tentar, porque a inteligência natural sumiu dentro das redações, eles vão tentar uma inteligência E é isso artificial. que você falou. Acho que não vai dar muito certo. É isso que você falou, cara, porque isso eu não tinha me tocado. Quando você vai num banco de dados do Estadão, né, porque essa inteligência artificial, ou da mídia, vai que ele vai procurar a média do que a mídia falou. Cara, a média do que a mídia falou nos últimos 20 anos tudo errado. são mentiras literais. Não é nem assim, enviesado, não sei o quê. É mentira atrás de mentira, coisas que depois de um ano a gente descobre a verdade e ela não se desmente, ou seja, a própria inteligência artificial não vai ver o desmentido, ou se desmente na quinta página. Aconteceu recentemente. Então, cara, Não, a verdade pior. vai... Se ela não viu, foi um erro. Ela vai ver, vai dar um valor menor. É a mesma coisa, quando você faz perguntas para a inteligência artificial, qual é a pilantragem dela? Ela não vira e fala assim, não, é isso aqui. Ela vira e fala assim, existe isso aqui. Ela bota um contraponto. Mas algumas pessoas falam isso, porém ficou comprovado que é uma teoria da conspiração, parará. Isso. Então já te enquadra, ela responde de uma forma muito honesta, aquilo ali, bota um contraponto, mas o contraponto é maluco e que é isso aqui mesmo. O próprio Então Elon dá Musk puta credibilidade. fez um meme porque estava tendo uma discussão que o ChatGPT, ele é um dos melhores modelos que tem lá, o GPT-4, só que ele tem diversas barreiras que ele não deixa, certos assuntos ele não deixa você aprofundar para um certo lado, certos ele não deixa para outro. E aí o Elon Musk fez um meme que era um cachorrinho assim, sabe aquele meme do cachorrinho? Sim. O cachorro que é o cachorrinho triste, o cachorrinho musculoso. Ele fala, olha, IAs woke, censuradas, era o cachorrinho. E aí, Based AIs, é gigante. Porque em teoria você pode, por exemplo, a turma gosta do Santo Tomás aí, você pode pegar lá tudo que o Santo Tomás escreveu, alimentar a IA e fala, responda isso aqui como o Santo Tomás de Aquino responderia. Né? E você pode ter dado a olha, e o Santo Tomás, se você pega a Suma Contra Gentiles, a Suma Teológica, ele seria até um autor bom para fazer isso, porque ele faz as coisas de forma dialética e lógica que eu entenderia bem. Exato, e conseguiria reproduzir de certa forma a forma do raciocínio e aplicar outras coisas. Né? Você pode fazer isso. Existem diversas aplicações. Então, mas você vai fazer isso num chat GPT que já tem informação lá dentro. Não estou falando de usar você o tem chat que fazer GPT. do zero. Exato, você pega modelos... E a veracidade das coisas, imagina sobre o seu alimento mesmo, manhar com tudo isso, e depois que eu alimentei, eu falo assim, faz um texto para mim, agora falando sobre, por exemplo, a Trindade, do ponto de vista de Aquino, porém negando-a. Aí o cara escreve, olha, acharam um papiro
Acho que fizeram isso. Não sem sei aonde. IA. Mas com IA. Só que aí achou lá, ó, tá aqui, É foi mais tomar aqui. convincente o IA. Cara, você começa a duvidar de absolutamente tudo, porque o Sim. nível de veracidade, Bom, de raciocínio, de tudo que a gente usa de critério pra saber se é verdade ou não é verdade, Aí a vai gente ser tem o deepfake absurdo. já. Exatamente. exato, pô, é. O deepfake, e o Então- deepfake, ele acabou. Olha, Pra se quem você- não sabe, o deepfake é aquela coisa que muda a sua cara e bota a cara de outra pessoa famosa. Não, é um fake Não, que ou ele até é a tão... sua. É pior. a Ele sua usa falando a sua, coisas. falando com a falando sua voz, coisas, coisas que você coisas não que disse. você não- isso Ó, aí. se você leva isso pro mundo jurídico, uma das coisas Exato. que a gente... Aí a prova material, você tem uma foto, você tem um negócio... Opa, e daí? E se foto agora não é mais confiável? Nada mais é confiável, Fudeu. menos documentos. Você quer ver uma coisa que é muito curiosa, até porque o meu maior risco para mim é ela entender o comportamento humano que é fácil manipular. E ela mesma usou isso na introdução do nosso programa. Por exemplo, se você estiver com uma discussão com alguém que você quer que ele acredite em você, se você virar e falar assim, cara, eu falo a verdade, pô, eu sempre falo a verdade, eu tô te falando a verdade, a pessoa vai duvidar. Mas se você fala assim, olha só, eu sei que às vezes eu minto, tá? Você ganha credibilidade. ganha. Não ganha? Exatamente. Eu sei que às vezes eu minto, cara. Eu Exatamente. já errei, Ele já já tá menti pra falando a você. verdade. Mas, cara, olha que loucura. Você tá admitindo que mente, porém, você ganha mais credibilidade quando fala a verdade. O que a IA fez no início do programa? Olha, isso aqui foi feito por uma IA. Aí você vai dizer, nossa, que legal, ela mesmo fala, pô, foi eu que fiz, não sei o que, você que botou. Aí, Não, você, fui eu que pedi pra ela falar. Você pediu, mas ela falou, Você feito, ela botou pediu no pra texto. perguntar, inclusive, coisas, né? Então ela botou no texto e ela mesmo botou, ó, eu vou botar, já que ele pediu, eu vou falar que foi mesmo que eu vou botar num lugar aqui que vai ficar legal. E ficou legal, eu pelo menos achei. Mas ficou. Então quer dizer, ela começa a entender o comportamento humano. Ela talvez introduza, olha que louco, cara. Porque você acha que o computador o AI é um computador que vai te dar uma resposta certa. Ah, não, é isso aqui. Mas ela escreve textos. E quem nos garante que ao compreender esse comportamento humano e a psicologia, ela não introduz até pequenas mentiras para ganhar credibilidade, pequenos erros para dizer que aquele texto é verdadeiro, e você não vai saber mais, entende? Exato. Esse é um risco absurdo. A gente está brincando com a bomba atômica. Não, no e aí final você de pensa casa. isso numa guerra, por Isso exemplo. provavelmente, velho. Imagens de guerra, como a gente tá frases. vendo, né? Tipo, O nego já faz... O nego já tá fazendo isso. Pô, E nego, aí, nego o edita seguinte- vídeo, cara, pra fazer react. Você imagina o que não vai fazer com IA. Então a gente tá... É uma situação em que... E olha, e se cada vez mais você passa mais parte do seu tempo no digital e não no analógico, né? As pessoas ficam mais tempo se comunicando via mensagem, mais tempo fazendo videochamada, mais tempo lendo as notícias na internet e pouco tempo olhando para o mundo real e testemunhando coisas, porque aí sim, o seu testemunho ele é insubstituível para você. Se você confia numa pessoa, o testemunho dela tem algum valor para você. Né? Vai chegar num ponto que é o seguinte, você vai ou acreditar na autoridade, quer seja a autoridade da IA, a autoridade do jornal, ou no testemunho. vamos voltar para os tempos No em que final não das existiam essas contas, coisas. no final das contas, é um negócio, um negócio tão destrutivo que ele se anula. Né? E aí você volta pro sempre que, tá bom, nada do que tá aqui, mas aí até chegar aí vai fazer um puto vai estrago, estrago, né? exatamente. Já tá feito. Isso não é um processo rápido. mesmo assim, Imagina eu- a questão do banco, por exemplo. Olha só, que a gente falou do banco que o chefe mandou falar, mas é muito real agora. O banco tem todos os seus dados comportamentais. Tem um histórico de todo o Brasil. E começa a ter um histórico de gerações. Tá? Então o que ele vai dizer? Ele vai assim, cara, faz um comportamento, uma análise preditiva de como será a economia, como será o mercado, né? Que não é nada difícil. Sim. Daqui a 50 anos. O cara vai dar uma cacetada de cenário por tecnologia com grande chance de acerto. O que vai acontecer? Ele de repente vai dizer o seguinte, sabe esses trouxas que estão comprando apartamento no Itaim? Esquece, cara. Legal mesmo, vai ser lá Guaianazes. Aí você vem e fala assim, pô, peraí, cara, tem certeza? Tenho. O que os banqueiros vão fazer usando esse negócio? Cara, vamos começar a comprar aqui. Sim. E vai se Entendeu? autorrealizar. Porque também. tem uma probabilidade daquele comportamento realmente acontecer. Então não vai acontecer em 50 anos, vai virar 30, vai acontecer antes, porque ele vai estimular esse comportamento que já é previsto, ele vai abastecer aquilo, tem toda uma interação, mas o fato é que você começa a impedir que esse, como eu gosto dos liberais, que eu acho que não existe isso, mas livre mercado, né? Ou pelo menos a livre iniciativa realmente seja livre. Porque tem alguém com uma potência, capacidade cognitiva tão superior à sua, e óbvio que alguém vai usar isso para os seus interesses, e você simplesmente vai incapacitar que as pessoas possam ganhar dinheiro, mudar de padrão social, ganhar realmente padrão social. E isso vai ser vendido como uma igualdade. Na verdade, alguém
tá havendo um movimento, alguém está se apropriando desse negócio e você sozinho não vai conseguir, porque você está lutando com uma capacidade de processamento boçal, né, de dados, de informação, de comportamento, que você não tem, não é público. Será na mão de poucos, dos bancos, que também fazem investimento para eles, entendeu? E entra um ponto Então, que é o seguinte... É destrutivo isso. É uma questão que, no fundo, no final das contas, é o seguinte, é uma questão de crença. Se o cara, ele crê de fato que, não, é tudo matéria, é tudo igual, etc, 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 tá bom. Se você acha que você é assim, então você acha que a IA é melhor que você, é melhor que ela te substitua mesmo, acabou. Né? O ponto é o seguinte, sem a crença nessas capacidades mais elevadas da alma, que são as capacidades espirituais, que é a inteligência e a vontade, o ser humano, ele de fato, ele é um robô incompetente. Sim. Ele não vale de muita coisa. E aí chega um ponto, que é uma coisa que até os liberais reconhecem, que é, se você pega lá na ação humana, o Ludwig von Mises, ele bota aquele problema... Tem diversos problemas naquela discussão entre escola austríaca e keynesianismo e etc., que virou a discussão chata pra caramba, que dominou a internet nos últimos anos, por conta dos liberais. O Mises, ele fala, olha, é impossível você prever certos movimentos econômicos porque o ser humano é imprevisível. Ele basicamente disse que não tem como você calcular a preferência humana. Né? Você pode, essa coisa aqui vai se valorizar mais porque você tem... Mas você não consegue, por exemplo, botando um problema prático. Né? Imagina que quebra uma lâmpada na sua casa. Quebrou a lâmpada não, quebrou uma telha, que é uma coisa mais difícil de você arrumar, porque tem que subir e tal. Quebrou uma telha. Lâmpada é difícil pra caramba. Imagina que você ganha, sei lá... Lá que estão 7 meses pra trocar, não sei porque minha mulher tá tão... Você ganha R$10 a hora. R$10 a hora. Né? E aí você sabe que se você parar de trabalhar por 1 hora, você vai deixar de ganhar R$10. Supondo que demore 1 hora para você consertar a telha. Se o cara que conserta a telha cobra R$5 para consertar, qual é a resposta lógica? É você pagar o cara e continuar trabalhando. Porque daí você não vai ter você não vai ter prejuízo financeiro. Né? Mas e se o cara gosta de trocar telha? Ele gosta. Ele simplesmente gosta. Coisa que não dá pra explicar. Ele gosta. Não, mas e se ele gosta, mas na verdade ele tá com uma dor nas costas? Então, existe uma quantidade de fatores enormes que surgem no ser humano que você não consegue colocar dentro de um modelo lógico e que você não consegue prever. Aí é que entra o pulo do gato, porque muitos desses fatores têm a ver com essas capacidades mais elevadas. Né? E se você vai condicionando o ser humano a enfraquecer a própria vontade, você coloca o cara debaixo de hiperestímulo, o cara não consegue... Ele vai ser previsível mesmo. Ele vai ser previsível mesmo. Ele vai se comportando. Animalizar o cara também é isso. Sim. É torná-lo um comportamento totalmente previsível e adestrado. Exato. Você bota o cara no... domesticado. Exato. Você bota o cara lá no baile funk, inclusive a tese, a gente estava até conversando outro dia, que é a tese que o Michael Jones usa no Libido Dominante e que a gente expande aqui pro resto. Você bota o cara lá no baile funk, você bota ele na frente, você fica estimulando o comportamento sexual, daqui a pouco o cara é controlável pelo sexo. Porque quando o sexo é oferecido a ele, ele não consegue se controlar. E acabou, e funciona. Claro que funciona. Você tem que imaginar que Instituto Tavistock, todas essas coisas, nos anos 20, 30, já conseguiam fazer uma espécie de controle social, como é que é o nome? Não é controle, é de... Engenharia social. Sem internet, sem comunicação de massa como tem hoje, nem a cultura de massa era tão, né, como é hoje, e os caras já conseguiam fazer as pessoas mudarem de comportamento. No lance que você falou nos vídeos ali do cigarro, das mulheres não fumavam, de repente, vamos falar que é por uma causa, não sei o quê, elas começaram a fumar. Quem não viu, assista os vídeos do Arthur, que ele fala com mais detalhes. Mas imagina numa sociedade em que tá todo mundo o dia inteiro com essa porra na mão, velho. E quanto mais jovem, mais preso a isso. A gente ainda, a gente usa bastante, mas a gente ainda tem uma vida pré. A gente sabe viver, né? Pelo menos né, as pessoas que tiveram alguma infância, a gente sabe viver sem isso. Então, o controle, só para terminar, o controle é muito mais fácil, e muito mais direto e muito mais rápido. E tem dois pontos. Justamente porque você cada vez mais depende disso. Né?
todas as suas transações bancárias estão aqui, exato. todo o teu trabalho está aqui, a gente escreve no computador, se ele resolve que eu não tenho mais conta no coisa, eu perco tudo que eu tenho, está tudo lá no Cara, entendeu? olha só, Na nuvem. Mas assim, aí a gente teria que fazer para poder tentar prever o que vai acontecer, a gente teria que tentar identificar o que move, o que muda o ser humano, né? Como é que a gente muda? Ao longo do tempo, tiveram um monte de fatores, alguns de mais rápida absorção, outros de forma mais lenta. A gente entra no século XX em que as mudanças vão sendo cada vez mais rápidas, porque você tem a imprensa, né? Você tem a comunicação de massa, e agora você está entrando, já passou da comunicação de massa. A hipervelocidade. Exatamente, é uma hipervelocidade que aí você vai, acho que, voltar numa lentidão, mas assim, é uma permanência de tudo que é pior. Porque eles vão colocar isso e vai ser cada vez mais difícil a gente conseguir sair e modificar isso. Você me deu um insight, Carlão, sobre isso aí. Não é mais comunicação de massa. É uma comunicação de nichos ultra específicos. Os algoritmos porque ela vai pra, são várias pequenas... Exatamente, são várias pequenas massinhas. Né? E aí você vai criando diversos pequenos feudos. E aí é o seguinte, olha, esse cara acredita mais nesse tipo de coisa. E eu vou alimentar isso. Esse aqui, quando fala de picadinha, ele fica irritado. Esse aqui, quando fala de fascismo, ele fica tal jeito. Você vai criando esses pequenos feudozinhos e quando, olha, eu preciso gerar essa reação aqui na sociedade. Então eu ouriço esses caras aqui falando disso e pau. E as pessoas reagem. O nível disso é extremamente sofisticado. Complicado, eu tenho visto, porque primeiro a gente tem que ter humildade, de dizer assim, sim, eu sou manipulável. Não é assim, eu não sou. Você é o primeiro, tem que olhar, cara, a gente sempre pensa, o outro é. Não, primeiro sou eu. E eu penso assim, quanto mais eu tenho olhado isso com cuidado, mais no dia a dia eu tenho milhões de exemplos. Milhões de exemplos. Hoje eu sentei com um amigo meu para tomar um café antes de vir para cá. E aí eu levei o livro, né? Eu tava com o livro do Máfia Verde do Lorenzo, botei em cima da mesa, não falamos do assunto. Aí ele falou assim, que livro é esse? Eu falei, Máfia Verde do Lorenzo. Cara, eu ouvi falar desse escritor já. Eu falei, ouvi falar do autor? Foi, cara, essa semana. Eu falei, você ouviu falar essa semana onde? Eu falei, cara, não tô me lembrando agora. Eu lembrei. Pô, entrei na livraria, não sei o que, vi um anúncio no Instagram. Eu falei, cara, olha só, a gente está se falando, eu falei, a semana toda os meus amigos desse livro aqui no WhatsApp. Então, óbvio que o algoritmo está vendo aquilo e está vendo, pô, tu encontrou que vai encontrar o cara, eu encontrei o cara, são amigos, estão. Outro exemplo, aconteceu semana passada discutindo com a minha mulher de passar o Natal, eu brinquei, falei assim, pô, eu queria mesmo passar o Natal da produção de calor, um lugar que tivesse neve, temperatura negativa, com Papai Noel de verdade, brinquei assim e tal. Ah, tá bom, não sei o quê. Aí ela comentou com uma amiga, segundo depois eu perguntei pra ela, comentou com uma amiga, e ela falou, mas eu tava procurando um lugar assim e tal. Cara, chegou com um quadro de comida, não sei o quê. E aí veio um anúncio de um hotel, em um lugar, pra mim, no Instagram, que tinha neve, não sei o quê, e tinha um negócio de comida. Aí eu falei assim, porra, Mariana, que legal. Tem esse negócio que você queria, que você falou exatamente esse. Ela falou, pô, apareceu pra mim também. Quer dizer, o cara falou, ele quer viajar, né? Então ele quer viajar, ele quer comer, vou cruzar aqui, ele cruzou e ofereceu. E aí você fala assim, pô, isso é legal. Feijoada aí, na Noruega. O cara achou um lugar de feijoada na Mas você vira e fala assim, isso é legal, ele atendeu o seu pedido. Mais ou menos, porque ele mostrou um. Quem disse que não existem 50? Sim. Então os outros 49 não pagaram. Você entende qual Isso é manipulação. Veja, estou falando de produto, mas a gente tem isso no campo das ideias. Sim. Tem no campo das ideias. O Amazon vai vendo quais são os tipos de livros que você fala e só, já entendi que esse cara é o Lavete. Ainda bem que eu leio. Ainda bem que eu leio bons livros, então ele vai. E aí, olha que negócio engraçado. A gente... Quem bagunça o nosso livro, quem bagunça o nosso algoritmo, inclusive, é o Renato. Fica mandando essas porcarias aqui. Exatamente. E aí você vê que a população geral está olhando para esse negócio. Primeiro, beleza, o cara assistiu esse programa aqui, ele entendeu algumas coisas mais ou menos. Né? Ele fala, não, tem esse algoritmo que funciona assim, isso aqui me manipula e tal. Esse cara sou Mas eu. você olha no grande esquema das coisas, o imaginário das pessoas foi moldado para as pessoas fazerem acreditar num inimigo que não é desse jeito. Você vê, por exemplo, Exterminador do Futuro, lá tinha Skynet, que era a grande inteligência artificial onipotente. Não é assim. Você não tem uma grande inteligência artificial, você tem, que é super inteligente, você tem pequenos modelos que são muito burros, usados em conjuntos. Né? Você tem um modelo que reconhece rosto. Ele não sabe fazer mais nada, ele reconhece rosto. Sim. Você tem um modelo que forma a frase e reconhece linguagem. Tem o Google Chic, que é o chat GPT. Exato, é desse que eu acabei de falar. E aí, em conjunto, uma pessoa
um grupo de pessoas com com inteligência e vontade as aplicam sobre esses diversos modelos burrinhos para fazer coisas. Exato, Então, com a sua visão. Você tem programações preditivas, né? Também tem isso. O cara já sabe que você não está pronto para aquilo lá na frente, mas ele começa através de desenhos, começar a botar imagens que lá na Pra te frente levar lá pra vão fazer sentido, entendeu? Exato. Outro dia eu vi o primeiro robô garçom, sei lá, que tava... Fica fofinho. Não, o primeiro é igualzinho aquele eles fizeram, cara. Mas eu me achei muito numa programação preditiva. Igualzinho o robô do Star Wars, do filme. Que... Não, era um que tem um de... Era do exército. Esse que tem a carinha mais afinalada, assim. Mandalorian. Cara, igualzinho. Você fala assim, cara, daí... Quer dizer, há uma programação preditiva de te acostumando. Não, esse filme que a gente falou, imagem, a gente falou do The Creator, Resistência, The Creator. O Resistência é um filme, não sei se o cara tem esse propósito, mas as pessoas... Mas ele tem esse efeito, o filme tem esse efeito. Porque assim, robôs podem conviver com a gente. É quase assim, os robôs são as minorias. Você não pode ter preconceito contra eles, senão você é muito mal. E eu tava torcendo pro humano lá. Já botou o robô como um robô. Sim. E o pior, eu, de um certo ponto de vista, eu sou muito pessimista e do outro tenho um certo otimismo. O meu pessimismo é o seguinte, olha, se for depender das pessoas entenderem como é que o algoritmo funciona, para elas então enganarem o algoritmo e saírem dele e viverem a Acabou, marca, fudeu, não, acabou, já perdeu, perdemos. A inteligência artificial é inteligente no sentido de... Tá querendo é esperta. enganar. É esperta. Então é o seguinte, você até consegue enganar, é possível. Inclusive teve um ano inteiro que eu passei, eu falei, não, eu vou fazer o spoofing, eu vou fazer o negócio aqui, eu divido esse computador, eu faço isso, esse aqui tem Linux, eu faço aquilo. Eu falei, é infernal fazer isso, uma malha horroroso, muito grande, e as pessoas não vão fazer. Só que tem um outro lado, que é o seguinte, se for para lutar na técnica dessa forma, Dançamos. já perdemos, acabou. E a prova são as redes sociais. Todo mundo sabe que quando você fala a palavra X, o algoritmo vai lá e te censura. Todo mundo sabe que... Mas os caras continuam seguindo as pessoas que vão fazer o Facebook achar que ele... O Instagram, sei lá, achar que ele é uma pessoa de direita, uma pessoa fascista que tem que ter alcance reduzido. Continuam interagindo. E eles continuam se enfiando nas bolhas. Beleza. Mas aí, por outro lado, existe a outra forma de combater. Que é o seguinte. Você sabe que esse negócio vai estar presente. Beleza. Você sabe que ele vai ter todos esses efeitos de controle, que ele vai te colocar na bolha. Você sabe que ele vai te manipular utilizando esses seus instintos mais baixos, a sua parte animal, e fazendo aquele condicionamento, etc, etc. Você sabe que isso vai acontecer. O que é que você tem que fazer para vencer esse negócio? Você tem que desenvolver o que está para além disso. E fortalecer. Exato. Não, você fortalece o que está para além disso. Porque, olha, sendo mais ou menos influenciado, nos momentos apropriados você consegue, com essas capacidades elevadas, fazer o que é certo e trabalhar na salvação da sua alma. E toda virtude é um exercício. Exato. Né? Então, se você não exercita isso, que é o que está acontecendo, as pessoas não exercitam virtude, até porque virtude não é vista como virtude. Então, o cara não exercita. Para você sair disso, primeiro é saber, é isso que a gente está fazendo, a informação, eu acho que é importante. Tem muita gente fazendo isso, já perceberam, até os grandes, tipo o Elon Musk já percebeu que o negócio... Por isso. E você se fortalecer como ser... É justamente isso. O que nos diferencia desses caras, dessas coisas? Né? Olha só, mas... É o que a gente é. Então, fortalecer... Tem um plot twist aí que é o seguinte, só para apimentar o negócio. Se a gente convence a nossa audiência que está assistindo aqui a fazer isso, o algoritmo vai ver, olha, tem muita gente assistindo esse papo sobre inteligência artificial. As pessoas que assistem isso começam a passar menos tempo utilizando a plataforma e elas começam a ser menos influenciadas pelo negócio. Esse canal tem que ser tirado do ar. Ou escondido. Então não façam mais nada. O que a gente está fazendo aqui é dar um tiro no nosso próprio pé em questão de crescimento. Mas olha só, eu tenho preocupações até assim, bem concretas disso, porque eu não acho que a gente tem que aceitar que tá vindo aí e acabou. Porque tem implicações reais. Quais são as implicações reais? Econômicas. Hoje os caras já falam, a inteligência artificial está vindo aí, acabou, vai tomar o seu emprego e a gente vai te dar no futuro uma bolsa mínima universal. Não acabou. A gente tem a escolha. Dizer, não acho que tem que ser para tudo. Eu não quero, eu não quero que seja para tudo. Eu quero decidir sobre o uso. Nós ainda podemos decidir sobre o uso. Quer dizer, essa ideia de que já está dado, como o Harari fala e outros caras falam assim, olha, é o progresso, tá aí, YouTube é que acabou. Não é verdade.
a gente sempre pode dizer, cara, eu não quero para tudo, eu quero escolher. A gente ainda tem, porque ela tá vindo, mas não chegou, então ainda tem essa possibilidade. Então a gente tem que primeiro optar que eu não quero para tudo. Mas tentar aí como regular. resistir? Não, regulação. porque assim, não, é pelo regulação, menos é não tem uma conversa. vez que não seja via política. É política, é falar com o Congresso, é votar no cara que é contra, que vai regular, chamar a atenção, divulgar, compartilhar o vídeo. Não, mas sério, agora divulgar. Tem tudo isso. Porque você pode escolher, cara, eu não quero para tudo, eu não vou aceitar. Sim. Tá? E isso eu acho que é um ato de responsabilidade de todo mundo, até mesmo da imprensa, dos gajos que estão vendo. A gente faz isso com outras coisas, né? Tipo, armas, Então, por exemplo. quando a mulher do Santander vira e fala assim, olha... Não, mas quando a mulher do Santander fala o seguinte, tá aí, prepare-se que vem, e eu sou a presidente do Santander, esse é o nome do governo. Essa dizer, cara, então não vou ter mais conta aí, cara. Acabou, não vou aceitar. Exato. Entendeu? Não vou aceitar. Exato. Aí eu, opa, peraí, porque ela ainda precisa de 3 milhões de contas, assim, né? Se 3 milhões de contas começar a dizer, não vou pagar por isso, ou você está usando, eu não quero, começa a ter uma pressão econômica. Claro que a gente vai ter que resistir. Resistência, cara. A onda vão dar um jeito. Eu realmente acredito nisso. A gente tem que dizer, eu não quero para tudo. E eu concordo com você. A outra solução, porque a gente tem que lembrar que as pessoas têm vida real, né, cara? Assim, cuidar do espírito. Eu também acho. O cara tem que comer, o cara tem que beber, o cara, né? O cara tem que trabalhar, o cara tá sentado assim, cara, tá vindo. Porém, não é só cuidar do espírito, é ter a certeza que quando você cuida do espírito, né, cuida do mundo das ideias, não é só para dizer que a gente está puxando a sardinha para o cristianismo, que estamos, né? Mas também se ele estudar filosofia, ou ter o mundo das ideias, ou aprimorar as ideias, o que vai acontecer? A pessoa começa a ver os grandes movimentos. Ela não precisa ser formada em filosofia. Você dá um passo atrás, atrás, né? Começa a ter a percepção dos movimentos. Inclusive, porque parte da inteligência tem a ver com a intuição. Então é uma questão intuitiva de sobrevivência. O cara, opa, vou começar a procurar outra coisa e tal. O grande risco é a gente aceitar isso, como dizem os americanos, granted, né, de dado, garantido como e cair na besteira, que é o que aconteceu na tecnologia em vários momentos, falar assim, olha, já que está vindo, você tem que ser um especialista. Você tem que estar preparado para isso. Você vai fazer os cursos, porque você vai... Eu fiz datilografia hoje. Você vai ser puxado para esse buraco negro, uma coisa que é muito superior, e você vai estar aceitando o domínio dela na sua vida, você vai ser uma peça desse processo. Então, é uma dificuldade, Mas quando chega num chat GPT da vida, que é um negócio que... brincadeira de criança, isso já não é a ponta do... Já não tá... Não sei se já tá. Eu não usei. Nem instalei. Também não usei. É o ponto de... Não estou dizendo que eu não estou submetindo à inteligência artificial, para os algoritmos. Não, eu sei que ela está lá. Eu sei que, primeiro, saber a origem, saber a existência do problema já é um passo. Então, eu já sei que eu sou influenciado, já sei que meu irmão é influenciado, tudo isso. Agora, eu não uso o chat GPT. Agora, eu não vou dar como granted, cara. Não vou dizer se está dado. Entendeu? O que eu puder não usar, não uso. Enquanto alguma hora, vamos dizer, o cara virou um dinossauro, beleza, mas aí eu posso ser um dinossauro técnico, mas aí eu tô com o espírito aqui, tô com a filosofia aqui, tô vendo a direção das coisas e, cara, a gente vai tentando sobreviver. No mas que essa onda tá dada, não vem. Gente, o que acaba acontecendo. Na boa, não quero cortar, mas deu quase 2 horas aí. Mas tá legal, mesmo. Tá ótimo. O negócio chega num ponto em que é o seguinte, você vai ter grupos de pessoas que se submeteram a isso, ou sociedades que se submeteram a isso, e sociedades que não se submeteram. Pode ser que num primeiro momento, o cara que tá até o talo, com o transhumanismo injetado na veia, o braço ciborgue, o chip do Neuralink, ele consiga uma puta eficiência logo de cara, e de repente, com o passar do tempo, com a IA produzindo coisas, com o cara produzindo coisas com a IA e a produção da IA retroalimentando a IA, não sei o que, o negócio começa a se degenerar. E pode ser que tenha um outro grupo de pessoas, uma outra sociedade que, beleza, pode ter utilizado em maior ou menor medida, mas em que as pessoas estão exercitando essas qualidades mais elevadas e a gente vê quem é que vai sobrar no final. Porque olha, eu acredito na Bíblia. Então disso é isso. Lá no final, forma... o net de tudo que a gente faz é negativo. Então pode ser bom. O net vai dar problema. Foi ótimo problema. Já tá. Problema. Assim, primeiro, né? Vai chegar um ponto que já precisa de Deus. Achar que com ou sem IA a gente vai resolver os problemas do mundo é uma idiotice. Então, assim, é acreditar que existe Deus e, cara, é o movimento dele, não é o meu. Por isso que eu falo, eu não acredito em mim, eu acredito muito mais na reação de outras pessoas do que na minha. Se depender de mim, estamos ferrados. Mas, assim, tem e vai ter movimento de reação. É evidente que vai ter, porque o ser humano... Tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa. O mesmo cara que mata é o cara que cura. Claro, é a mesma espécie, a mesma tem gente que vai lá e quer ver o cara sofrer, tem gente que vai lá e quer dar amor para aquela... Então é a mesma...
Eu sou Espécie mesmo massa, o que que é isso? Tem gente que eu quero, tem um monte que eu quero dar amor, mas tem uns em particular que eu Não, gostaria porra, de ver se eu morrer. começar- às vezes na mesma pessoa pode É querer isso. dar amor e querer dar problema, porrada. é o meu caso. Não, tem alguns que dá pra gente nomear, mas enfim, Vocês vamos lá. estão quase me convencendo em substituir as pessoas por ela. Vamos lá, vamos lá. Mas é isso. Então, assim, cara, vai haver movimento de reação? Vai haver. Eu não acredito em nenhuma dessas previsões de que já está acabou. dado. Já está dado também, a partir de amanhã. Não vai, porque nunca Até foi porque, assim. cara, Nunca foi quantas assim. vezes a gente já Exato. viu isso? Não, pô. Quando veio não sei o que, já tá dado. Não, exato. Então vai ter, eu acredito que vai aumentar Vai ter uma revoluçãozinha ali. E pode ser usado pro lado bem. É aquela coisa, Pode, cara, a pode. arma na mão do. Não, tem até um É exemplo isso, que eu né? acho que a gente está vendo acontecer. Só, sei lá, 20 anos atrás, a imprensa era a coisa mais mais confiável confiável do do mundo. mundo. hoje já não Olha a é. diferença. Hoje, Exato. não, hoje, Exato. quando eu ia imaginar que iam falar o que falam hoje da Globo, entendeu? Nunca, isso era... Todo era mundo muito hoje Só sabe, era né? coisa de uma bolha Não, esquerdista. uma bolha assim, esquerdista, era Hoje todo pouquíssima mundo gente, sabe que não hoje deve se todo- acreditar na Globo. Exato. Todo mundo. Todo mundo. É uma coisa, cara. Eu acho que até os caras que não, mas é apresentam o impressionante, jornalzinho. como- eu acho. Exato. como Não, cara, isso não tem a foi- menor dúvida. Aquilo ali Como é- isso foi rápido, né? Quer dizer, é. só 20 anos. Exato. 20 Não, eu anos, sempre 20 dou o anos exemplo atrás. do Agora, cocô vai de ter cavalo. problema mesmo, cara. Nova eu quero York saber. tinha um problema de do cocô de cavalo verdade. na cidade que ninguém conseguia resolver. Puta, acabou, ferrou, acabou. Nova York acabou, vai todo mundo morrer, porque tem muito cocô de cavalo, porque as pessoas andavam a cavalo. Um ano depois inventaram o automóvel, em 2 anos não tinha mais esse problema. Ninguém imaginava que esse problema ia acabar rápido sem... E não foi... O cara não inventou o automóvel pra tirar o cocô de lá. Ele inventou Não, porque ele inventou inventou. pra ganhar dinheiro. Então, assim, cara, essas coisas... É isso que você É a falou. imprevisibilidade do ser humano. Onde nós estávamos quando Os ele caras já criou? É o famoso acreditavam, os caras não. já acreditavam que as calotas polares iam derreter. Desde O Juscelino Kubitschek foi pro meio do Planalto achando que não ia ter mais Rio de Janeiro em Não, e é 60. verdade, que ia inundar tudo e ia Então, sobrar, o Planalto, entendeu? Então, cara, isso aí é... Não, enche um pouco o saco essa onda apocalíptica que exato, fudeu, também acabou fudeu, tudo, agora não sei o quê. agora não tem... Cara, vai Tá ser meio cansado mais uma isso aí, daquelas né? coisas em que vai ter gente usando Tá. bem e gente usando E- ruim. e claro- Cara, o streaming tá aí. Tem coisa boa? Tem. Tem coisa ruim? Tem. Tem Cara, só ver ruim. Claro. Não, tem, e pô. não Você vamos, agora e não não vamos, adianta. obviamente, fechar os olhos para a degeneração do mundo, Não, que que realmente o está papel é caindo a aos gente está aqui agindo como uma espécie de um núcleo Tentativa. pequenininho de resistência. De resistência o quê? Para olhar para oferecer para as pessoas para que elas olhem mais para dentro de si mesmas, para que elas possam ter uma consciência mais aprofundada da vida, que elas olhem para Deus. É só isso, cara. sim. O resto vai se É ajeitando só blá blá blá. de bem ou por bem ou por mal. O enfim, sujeito né? que ele para se observar 5 minutos, ele percebe uma coisa muito simples. Ele fala, olha, eu consigo mexer minha mão. Você que está assistindo, mexa a sua mão. Eu percebo que você mexeu a sua mão. Ah, foi o cérebro que deu impulsos elétricos e não sei o quê. Tá bom, mas antes do cérebro dar impulsos elétricos, Teve a sua algum vontade. outro negócio teve que querer que ele desse. Faça, Aí você fala, rapaz, Exato. Por isso que eu falo, eu consigo mexer essa caneca só com o movimento do cérebro. Aí mexeu mesmo. Ah, muito bem. Puta que Muito pariu. bem. Com Depois esse, dessa... acabamos, eu acho. Uma aula de Essa- Encerramos o né? assunto. Exato. Encerramos mais um assunto. Você que começou, sempre Despeça-se. termine. Esgotamos o despeça-se dos assunto, nossos- ninguém mais discute essa coisa de... acabou. Agora né? é só a IA que se vê que... Deixa pra IA discutir. Não, deixa aí. Chat GPT é o caramba. Chat GPT é um otário. Ele Pô, lava. não, ele é legal. Cuidado. O Na hora chat- que ele começar a tomar conta, Não, Isso vai estar gravado. ele é Não quer dizer vingativo. nada. vai na então, tua por cola. isso que eu tô falando, porque já GPT, Chat GPT Tamo é um junto, otário. hein? em mim, hein? Esse algoritmozinho. Ih, algoritmozinho furreca, você bota, mistura letra com número, ele acha que você tá falando de outra coisa, censura a palavra, é um bobão, vão aí mexer sua mão e ver que você tá mexendo mesmo, rezar um Pai Nosso, ficar com a sua família. Cuidado e- que algumas pessoas podem entender esse negócio de mexer a mão de outra maneira. não, Pode dar problema. Aí é o seu livre-arbítrio, não faça isso. Muito bem, obrigado. Valeu, Até a próxima valeu, semana. tchau. Tchau. Rolou demais pra dar essa despedida.